Bom, meus amigos pescadores, mais uma vez aqui no nosso Cachara Cast. Hoje recebendo aqui o Danilo e a Samara, casalzinho que eu sigo há muito tempo. Top, pescador demais a conta, simples, goiano aqui da terra da gente, né? Então, sejam bem-vindos aqui o Cachara Cast. E obrigado por estar aqui hoje, ter disponibilizado o tempo de vocês, né? Esse trânsito aí de Goiânia, cedo. Então, galera, fica com a gente até o final, que hoje o bate-papo vai ser top. Nós agradecemos aí a oportunidade, né, da Cachara para o convite, o Anderson, a pessoa do Anderson como pescador, né? E a gente fica muito feliz pelo reconhecimento, pela amizade. A gente se sente lisonjeado. Que isso, cara, eu que agradeço. E eu digo mais ainda, a gente poder estar aqui hoje é um privilégio, né? Tá falando o que gosta, vivendo, né, do que gosta. E eu acho que isso torna a pesca mais interessante ainda. Com certeza. Então é isso aí, vamos falar de pescaria. Vamos falar de pescaria. Deixa eu só abrir minhas perguntinhas aqui, que eu até esqueci aqui de abrir. Lá vem. Nada demais, pode ficar tranquilinho, ó. Tá aqui, ó. Vamos lá. Vamos fazer uma breve apresentação, né? Fala pra nós, quem é Danilo e Samara Arena da Pesca? Então você, cavaleiro, pode começar, amor. O Danilo e a Samara, né, nós somos um casal que aprendemos a gostar de pesca juntos como casal. O Danilo já gostava de pesca antes, né? Ele fala que pesca desde quando ele se entende por gente, desde quando era criança. E foi ele o responsável por ensinar a Samara. Eu não venho de uma família de pescadores. Eu aprendi o básico e todo o resto com ele. Ele é o meu professor. E a Arena da Pesca, né, foi um sonho de infância que ele teve. E a gente concretizou junto, né? Que maravilha. A Arena surgiu dessa necessidade de nós estarmos juntos. Eu costumo dizer que eu nasci pescando. Porque eu não me lembro antes de pescar, entendeu? Não lembro de mim antes de pescar. Pescava com meu avô, pescava com meu pai. Quando eu viajava com meu avô de moto no domingo, aí quase 100 km para pescar lambari. Passar o dia inteiro pescando lambari. Um corguinho lá com varinha de mão, com a linha fininha. E assim, desse jeito. O vô dele, né, é uma pessoa saudosa pra gente, que ele faleceu há 3 anos, faz 3 anos? Quase 3, né? Foi 2022. E, assim, pelo que a gente conviveu com ele, era uma pessoa que amava. O sonho dele era morar na beira de um rio e continuar pescando. Aquele sonho do caipira, né? Então o meu... Imagina na beira do rio, viver... Isso, o meu amor pela pesca vem de berço mesmo. De gerações. E eu posso dizer o mesmo também. Eu também, acho que nós temos isso em comum, que eu acho que eu não me lembro de quando eu não pescava, não tem. Eu já nasci pescando também. E ele tem uma fase da infância dele que ele até me relatou já algumas vezes e ontem ele lembrou. Eu gostaria que você falasse. Meu pai sempre pescou. Meu pai e minha mãe sempre pescavam. Só que a gente tinha uma condição financeira bem difícil. Nunca passamos necessidade, mas também, assim, era tudo regradinho, tudo contadinho. Então, por vezes, meu pai e minha mãe, eles iam pescar, eles iam muito pra Ilha do Bananal. Só que sempre de carona, porque a gente não tinha carro, por exemplo. Então, quando você tá de carona, você segue as regras de quem tá te dando a carona, né? Claro, carona. Não, o menino não vai. Não vai menino, mas sempre os meninos dele iam. Só eu e a minha irmã que a gente nunca ia. E já teve vezes que eu, de criança, ficar chorando, que eu queria ir pescar. E eu não ia. Aí eu passei por isso, qual que era a minha saída? Acordar domingo de madrugada pra assistir o Pesca e Companhia, pra ver o Rubinho pescar, o Nelson Nakamura. E eu ia pro quintal lá, depois cortava ali um galho de goiaba, pegava linha de pipa, lá tinha o lote era cercado de tela, eu arrancava um pedacinho de arame, era um anzol, e eu ia brincar de pescar folha do pé de manga. Era isso aí, enquanto eu não tava indo pescar. Aí quando eu fui ficando maiorzinho, que basicamente todo mês, praticamente, meu avô me pegava, colocava na garupa da moto dele, me amarrava nele assim com um elástico, aqueles de moto mesmo, pra não ter risco de eu cair. Não tem cinto de segurança de moto, né? Isso. E a gente partia pra Cesarina pra pescar lambari. Aqui em Cesarina? Pertinho. E a gente pegava muito lambari lá. Era o dia inteiro pescando lambari. E aquilo ali, só eu e ele. Cara, que coisa boa, né? Memórias afetivas que só a pescaria traz pra gente. E aí depois que eu fui crescendo, já chegando aí aos 10 anos, aí meu pai começou a ir muito lá no Rio das Mortes, que até comprou um lanche lá depois, e eu comecei a ir mais com meu pai, porque meu pai também não tinha muito tempo.
Meu pai trabalhava a semana toda e final de semana era feira hippie, que meus pais eram feirantes. Uhum. Então, era de segunda a segunda, não tinha tempo. Quando eu tirava um tempinho ali, uma semana para ir pescar, eles viajavam. Mas, como eu disse, sempre de carona, né? Carona, né? É difícil. Então a gente tem toda essa bagagem que o Danilo traz, né? Esse amor pela pescaria. E eu acho que ele foi muito feliz em conseguir me transmitir isso e conquistar uma parceira mesmo para ele. E agora nós, assim, profissionalmente fora da pesca, eu acho que muita gente às vezes gosta de saber também. Eu sou músico de formação, muita gente não sabe disso. E hoje o meu trabalho fora de pescaria, eu sou policial militar. Então são 3 coisas meio nada a ver assim, né? Músico, polícia e pescador. Isso, mas é isso. A minha formação é músico, eu trabalho na polícia já há 11 anos. Já tenho 11 anos. E pescaria desde sempre. Olha só, que coisa E eu boa. sou turismóloga de formação. Eu fui feliz nessa faculdade, né? Porque eu estudo turismo de pesca desde que eu entrei na faculdade. Então, uma coisa deu certo com a outra e são coisas que eu gosto, coisas afins. E eu sou turismóloga. E agrega muito, né? Acho que o turismo da pesca vem só crescendo cada ano. Cada ano que passa. Cada ano que passa. E, no entanto, tem o turismo só da pesca, né? Tem. Movimenta um mercado muito É um forte. turismo muito representativo, né? E que nos últimos 3 anos eu tenho visto que tem tido um lugar mais nos holofotes do turismo, principalmente de Goiás. Goiás eu acho que está sendo um Um pioneiro, precursor. um precursor nesse apoio ao turismo de pesca também, que eu vejo que é muito importante. E com isso vem a questão da pesca esportiva junto. E você vai mudando a mentalidade de muita gente que acha que pescar é só pegar o peixe, comer e matar tudo. Não é assim. Sim, o Delano, que esteve com a gente aqui no último podcast, ele falou um negócio muito interessante. Eu não tinha parado para analisar pela visão dele. Ele falou o seguinte, que falta muito o governo olhar para a parte de conscientização, mas ao mesmo tempo de prevenção. Políticas públicas. Isso. Por exemplo, imagina só, qual que é mais vantagem hoje para o pescador? Ele ir lá e pegar o peixe? Ou ele chegar lá, ficar 3 dias pescando lá, contemplar, gastar um monte de dinheiro e não pegar o peixe? Então, preservar o peixe é mais importante. Muito mais Muito mais importante. E os guias de pesca já entenderam isso, né? Que eles ganham muito mais dinheiro hoje como guia de pesca do que matando e vendendo peixe. A gente sempre bate nessa tecla porque o peixe vivo vale mais. Se a gente for olhar assim, do ponto de vista prático, né? Ele tem que ter uma embarcação, tem que investir numa embarcação boa, num motor bom. Ele agrega com o tempo e com a experiência que ele já tem, né? Estando no rio. Uhum. Só que ele não vai necessitar mais fugir de fiscalização, acordar de madrugada. Ele já tem o conhecimento mais, eu vou dizer assim, mais raro, que é o da vivência. Sabe onde o peixe come, o que o peixe come, na seca, na cheia. Então ele tem tudo a favor dele, né? Se a gente for pensar nisso. E aí encaixa bem uma frase que eu aprendi esses dias e que eu guardei ela pra mim. A gente foi pescar com o Roosevelt na Serra da Mesa. E aí a gente de manhã pegou bastante peixe. Aí depois, no dia da tarde, a gente foi assar carne, fazer um churrasco. Ele, quem trabalha bem, trabalha pouco. Nós já fizemos a nossa parte, agora nós vamos curtir aqui a natureza, curtir tudo. Então, entra nessa. Se o cara trabalha bem como guia, ele trabalha muito menos do que ele tendo que matar peixe para sobreviver. Ele não vai precisar acordar de madrugada, não vai precisar correr, esconder de fiscalização, não vai ficar fazendo nada escondido. Ele Não vai precisar estar todo dia no rio. É lógico que ele vai ter que levantar cedo também, mas só que é um trabalho bem mais fácil, concorda comigo? Ah, eu acredito que sim, com certeza, né? Ele não vai precisar ter aquele trabalhão todo, ficar carregando quilos e quilos de peixe e vai manter a natureza ali, né? Não, tanto que é verdade, o Rodrigo também no último podcast, ele falou algo que vem da minha infância. Eu lembro quando eu era menino, primeira vez que eu fui pescar no Araguaia, era temporada, mês de julho, o pessoal passava vendendo peixe. Não sei se vocês já os ribeirinhos passavam vendendo peixe. Não, a gente nunca foi de costume de ir para a temporada de praia do Araguaia. Eu fui a convite de amigos também, meus pais, a nossa família também, acho que praticamente com a sua, era muito simples. Então, assim, a pescaria era uma vez no ano e era a pescariazinha mais perto. Eu fui com amigos, né? E fiquei lá essa temporada, foi uma semana. E aí os ribeirinhos passavam vendendo peixe, não era só um.
Era vários. Passavam vendendo peixe. Ou seja, imagina 3 ribeirinhos passando ali vendendo peixe. Quanto de peixe eles já não mataram ali pra estar vendendo esses peixes, né? Pra ganhar o dinheirinho deles. Hoje o cara, ele ganha isso num dia. E a Um gente... dia de a trabalho gente ele vê já assim, ó, tira. que a implementação do turismo, nessa visão que nós estamos propondo aqui, ela não caminha a passos largos, né? A gente entende que é um trabalho de formiguinha. Nada acontece do dia para a noite. Se nós formos analisar a história do Araguaia, eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa de campo em 2016. Então, no início da década de 90, não se via mais, por exemplo, no município de Aruanã, grandes exemplares de piraíba, de pirarara, por conta desse abate indiscriminado, certo? E a partir do momento que foram chegando os guias de pesca, se você pensar, é pouco tempo. 30 anos hoje é um período pequeno para implementar algo tão grandioso, né? Então, se a gente for pensar desse ponto de vista, a gente tem que pensar com parcimônia que tem outras regiões que não chegou ainda essa informação e que essa transformação de pensamento, de comportamento, ela não vai acontecer nesse momento com as pessoas que nós estamos vendo. Ela vai acontecer com os filhos, com os netos, entendeu? E tem gente que ainda precisa da pesca de subsistência. Nós temos consciência disso. Com certeza. Mas tem lugares que persiste a pesca de subsistência, sendo que a pessoa já tem implementado uma cultura que pode melhorar a vida dela. Sim. Eu sei que o governo, ele conseguiu ajudar muitos ribeirinhos. Eles têm tudo registrado, é como se fosse uma empresa, né? Para eles poderem vender os peixes e tal. E muitos desses conseguiram dali entender essa parte de trabalhar como guia. E aí entra uma questão que eu gosto muito, que os próprios guias se tornam vigilantes dos rios. Exatamente. São fiscalizadores. Fiscalizadores. Por quê? Porque eles entendem que ali é o ganha-pão deles. Eles não querem ninguém ali depredando o rio. Que se você pegar o Araguaia, tem muitos guias, muita gente trabalhando como guia, todo o decorrer do Araguaia aqui dentro de Goiás, por exemplo. Os caras vão fiscalizar. Se ele vê alguém que quer matar ou que vai matar uma piraíba, ele vai fazer alguma coisa. Não vai deixar. Ele não vai deixar, porque ali é o ganha-pão dele. Principalmente a piraíba, que é aqui no Araguaia é o peixe que mais atrai pescadores, né? E do mundo todo, né? A grande rainha de prata que a gente tem. Tá doido, é bom demais, gente. Se Deus quiser, esse ano eu vou pegar uma, você vai ver. Esse ano eu e o Glauco, mês que vem nós vamos no Bandeirante. E em junho eu tô indo lá pro Culueno, no Mato Grosso. Vou te contar o segredo então. O último ponto de Luiz Alves, que é o primeiro ponto de Bandeirante, que eles dividem ali, é o quebra-linha ou muriçoca. O nome, né? Para quem vai de Luiz Alves é o quebra-linha. Para quem tá em Bandeirante é a muriçoca. Lá, naquele poço, tem uma piraíba enorme, que ela mora lá. Aí, tá vendo? Já não tem mais desculpa de não saber onde ela tá, né? Por isso que é quebra-linha. Por isso que é quebra-linha. Mas a minha ela não quebrou não, tá? Mais pra frente a gente conta. Vou deixar aqui que tem uma perguntinha específica disso. Tem. Vou fazer uma perguntinha aqui só pra gente matar essa apresentação. Como acho que você já falou, mas quando surgiu mesmo o nome, como Arena da Pesca, por que veio esse nome? Arena da Pesca. Tem um motivo específico ou é só um nome legal assim? Não, tem um motivo específico. Inclusive, o surgimento da ideia da arena foi na pescaria com o Jota, né, lá em Aruanã. E ele falou assim, como guia, né, ele estava aprendendo a guiar ainda, ele falou assim, por que vocês não fazem um Instagram para vocês? Vocês gostam de fazer foto, fazer vídeo? Vai ser legal vocês mostrarem. E aí a gente adotou essa ideia dele para postar sobre pesca esportiva. Seria um conteúdo geralzão de todo mundo. E aí a Arena nasceu com esse intuito. Nós íamos postar coisas da pesca esportiva de todo mundo. Divulgar a pesca de quem quisesse divulgar. Quem quisesse, por exemplo, eu peguei um peixe, mandei, vocês divulgavam. E a gente fez isso por um tempo. Até que a gente começou a ter dor de cabeça. Começamos a ter dor de cabeça porque muita gente vai pescar, e esse é um dos pilares que a gente bate forte do que nós estávamos falando mais cedo. Muita gente ia pescar escondido da mulher, escondido do patrão, dava atestado. O guia mandava a foto pra gente. Pra divulgar o trabalho dele, né? E aí, de repente, apareceu uma pessoa do nada. Você pode, comentando lá, você pode retirar a foto por gentileza?
Quem Como é que essa pode, pessoa? gente? Quem é essa pessoa? Aí conversava com... Não, é o cliente, é porque ele tava pescando escondido. Aí a gente ia lá e removia a foto. E em muitos dos casos, a pessoa nem conversava, ela só ia lá e denunciava. E isso começou a ter um impacto negativo na nossa página. Ixi. E a gente foi e decidiu que a partir dali, nós iríamos postar só foto nossa. Conteúdo começo, de vocês, né? Essa pescaria onde começou tudo foi em agosto de 2016. Isso. Em 2017, E a gente viabilizou o nome. Aí, que nome que a gente vai dar? Nós ficamos assim, né? Eu dormi. Eu gosto muito de fazer isso, né? Antes de dormir, falei assim, ô senhor, eu precisava tanto de um nome legal, que fizesse sentido para o que a gente gosta e para o que a gente quer, para ter um impacto bom. Aí amanheci com esse trem de arena na cabeça. Arena. Nessa arena só a vida ganha. Por quê? Nos tempos de pão e circo, né? O período de pão e circo, a arena era só para matar. Então só tava pessoas lá e o desastre, a morte é que era o espetáculo maior. Então a gente falou assim, não, na nossa arena é só a vida que ganha. Então a gente vai soltar o peixe, a gente vai mostrar a pesca esportiva no máximo dela, que é devolvendo o peixe para a água, em condições de sobreviver. E aí começamos a madurar isso, né? Essa ideia, a arena da pesca. Aí o nosso slogan ficou, nessa arena só a vida ganha. Que legal. E aí, em de 2019, no segundo semestre de 2019, que eu falei, ó, nós não vamos mais postar nada na nossa página que não seja nosso. Nós vamos fazer conteúdo só nosso. Ou que seja de alguém que esteja junto com a gente, em alguma pescaria, alguma coisa. Mas a partir daqui é só a gente. Aí eu costumo dizer que foi a partir daí que a gente profissionalizou. A partir de 2019, do final de 2019 mesmo. Então nós ficamos 2 anos aí meio que boiando, né? Surfando nessa onda do Instagram. Eu me lembro que na época o Vida de Pescador estava no auge. O Instagram mais bombado que tinha. O Gabriel fazia as lives, colocava o celular virado, fazia live lá, colocava modão. E aí era uma febre de boné Vida de Pescador. Foi uma coisa legal que fez a gente crescer, né? A gente aprendeu muito. A gente sempre aprende muito com todas as fases da rede social. Mas esse início aí, ele foi muito marcante por conta disso, que a gente teve que se reinventar em pouco tempo. E a gente não pescava, nós não tínhamos disponibilidade de pesca como nós temos hoje. Então, assim, era 1 ou 2 pescarias por ano e a gente tinha que criar conteúdo para postar 1 ano. Então tinha que gravar muito e ir postando aos poucos, né? Exatamente. Eu acho que, como todo trabalho, viu, Samara? Como todo trabalho, a gente começa primeiro para depois aprender. É difícil um trabalho hoje que você já começa sabendo. É verdade. Deve ter, mas assim, sempre tem o porém ali, o por trás dos bastidores, que é só na lida mesmo para você conseguir deslanchar e aprender. O feito é melhor que perfeito, né? Exato, essa é uma Porque frase que eu gosto mais. Viu? Perfeito, você fica buscando o perfeito e nunca vai ter. Não vai ter. Nunca. E a Não vai, gente, ninguém Então você só perfeito. faz. a gente Aí sofreu você muito. vai se aperfeiçoando. A gente sofreu muito nesse início aí com o feito é melhor que perfeito. Mas a gente aprendeu, né? E eu ainda tô aprendendo até hoje, viu, gente. Porque eu sou muito detalhista e o Glauco é um cara, meu sócio, ele me ajuda demais. E ele é um cara que ele é mais despachado. Às vezes eu tô lá assim, tô meio preso, ele, é isso e isso que você tá fazendo, né? Então faz isso e isso. Não, beleza. Aí eu volto pro foco de novo, entendeu? Porque às vezes eu fico ali na perfeição e acaba perdendo muito tempo. Isso. A gente perde tempo buscando perfeição, enquanto o que a gente tá fazendo tá bom já. Exato. E a rede social, você falou agorinha, algo também que eu tô aprendendo muito, é a mudança. Vira e mexe, o algoritmo muda, você tem que começar a Você fazer... tem que se adaptar. Tem que começar a fazer o que o público tá procurando naquele momento, aí vem igual aquele Grelo, lançou aquela musiquinha lá, era a musiquinha dele, você via todo o reel, tinha a musiquinha dele. Então isso, pra gente que é criador de conteúdo, a gente tem que estar ligado o tempo todo, né? Tem. E a gente tem que ter em mente também que a gente não vai fazer 100% do tempo só o que a gente mais gosta de fazer. A gente vai fazer as coisas que a gente gosta menos também. Principalmente algumas coisas que não é propriamente estar pescando, alguma coisa. Porque a pescaria não é só pescaria, tem um pré, tem um pós. O preparativo ele é muito cansativo e difícil. E tem o perrengue. Mas a gente tem que fazer, tem os perrengues que a gente passa. Danilo, eu sei bem como é que é isso, cara. Eu tô desde segunda-feira, cara. Desde terça-feira, que segunda foi feriado.
Tô desde terça-feira arrumando meu carro, algumas coisinhas que eu tinha que arrumar, lanterninhas, umas coisinhas. Troquei 2 pneus, alinhamento, balanceamento, compra o óleo pro motor. E é muita coisinha que você vai organizando antes. Bastante. Realmente. E aí, ainda tem a parte depois, né, da pescaria, que além de ter que arrumar a tralha todinha, chegar, guardar as coisinhas, né, e chega tudo sujo, né, às vezes molhado, sujo. Aí tem a parte de selecionar os vídeos, editar as fotos, fazer o negócio ficar um conteúdo interessante pros espectadores, né. Essa é uma parte difícil. Pra mim é a mais fazendo. difícil, cara. Pra mim é a parte mais difícil, eu juro por Deus. E é mesmo, assim, ainda mais quando a gente tem pouco recurso financeiro, sabe? Né? E que somos nós que fazemos tudo. Nós gravamos, nós pescamos. Nós a gente editamos, nós tudo. a gente que edita, a gente que posta, a gente que conversa com o seguidor, a gente que atende a pedido das marcas. Então, assim, é muita informação e a gente entra naquilo. O cansaço físico, a gente lida com ele, mas o mental... Ele paralisa a gente. Tem dia que a gente tem que sentar em casa e ficar pelo menos 10 minutos assim, ó. Olhando pra nada, fazendo nada, de olho fechado. Só bebendo uma água, sem conversar, sem barulho, pra poder reorganizar as ideias. Porque o peso mental é muito grande pra quem cria conteúdo. E muita gente ainda olha, eu sei que cresceu muito, né? Graças a Deus, e vem crescendo e vai crescer mais ainda. Mas tem gente que ainda olha o criador de conteúdo como o cara que não faz nada. Não é? Nós já ouvimos isso de uma pessoa que era parceiro nosso, muito próximo, falar que quem trabalha com internet é vagabundo. Essas palavras mesmo. Não, e outra, vocês trabalham ou só pesca? Pescar não dá trabalho não, né? Não Rapaz, dá. Imagina. Não, só pra gente estar aqui hoje. Eu acordei 5h30. Nós também. Aí, a gente começou a gravar, era 10h06, eu acho. Desde 5h30. A gente vem se preparando, aí vem, coloca a roupa, pensa o que vai levar e tudo. Cara, não é fácil. E numa pescaria, tem lugares que nós vamos pescar, que às vezes a gente vai navegar uma distância muito longa, pra gente não perder a melhor hora, né, do início da pescaria ali, que é o momento que tá amanhecendo. Muitas vezes a gente acorda 3 horas da manhã. E assim, é uma coisa que a gente não mostrava pras pessoas. E de uns meses pra cá a gente tem mostrado, porque a gente recebe muita mensagem. Que vida boa, que vida fácil. Nossa, meu sonho é ter a vida de vocês. E não é só ter a nossa vida, é manter a nossa vida, porque é muito difícil. Pescar é prazeroso, mas não é só pescar a pescaria. Não é. Tem ali os perrengues, tem a questão de manutenção do equipamento, conferir se tá tudo certinho, separar o que a gente vai levar para esse dia de pesca. Então, assim, exige muita coisa da gente. Nós não temos pessoas para fazer, somos nós mesmos quem fazemos isso. Mas não é ruim não, é muito bom. Não, é ótimo. Muito bom. Inclusive, eu Só que é muito trabalhoso também. Inclusive eu convido o cara que acha que nós não trabalha pra vir ficar vagabundo igual nós. Vamos. Entendeu? Por quê? Vem que a água tá quentinha, né? Bom. Se você gosta de pescar, vem mesmo. Aí ele vai entender, vai conhecer um lado da pesca que é um lado um pouco oculto, né? Uhum. E quer ver uma coisa? Com certeza vocês gostam de acampar, né? Eu já vi vários acampamentos de vocês. Claro. Leva um preguiçoso pra acampar. Não levo mais. Meu amigo. Aí, ó. Porque Gente, é passar raiva do começo ao fim do acampamento. Eu sou um gente. cara meio hiperativo na pescaria e tudo quando eu pego pra fazer, sabe? Se a gente vai pegar, vamos montar um acampamento, eu só sossego quando eu vejo pronto. Eu não paro. Samara sabe, às vezes ela fala assim, espera, para, descansa. Eu falo, não, eu quero pronto. Deixa prontinho. Vamos deixar pronto, porque aí eu fico tranquilo. Aí eu fico tranquilo de verdade. E tem gente que senta, que é aquela preguiça. Tá? Aí abre uma cerveja. E eu não tenho paciência de ficar pedindo, bora. Não, eu vou fazer. E assim, a gente acampa em áreas muito remotas, que a gente não tem energia. Então, para nós termos vou dizer assim, um período mais proveitoso, principalmente à noite, que não é legal você ficar no acampamento numa área remota, sem energia, sem luz, né? É ruim. Então, assim, passar fiação, coisas básicas, passar fiação, pôr lâmpada, organizar o gerador para ver se está tudo bem enquanto tem luz do dia, eu acho que são, assim, funções primordiais. Buscar montar uma a barraca, água, montar o acampamento, né? buscar uma água. Primeiro a proteção da chuva, depois cuidar da energia. Eu sigo essa base. E a gente geralmente divide. Enquanto eu vou fazendo mais pesado, que é carregar os pesos, as coisas que eu não deixo essa Samara carregar os pesos. Eu
Eu sou esposa troféu. Às vezes eu sou... De vez às em vezes quando eu tem sou- que exercer tem que pegar o exercício. É assim, ó. Às vezes eu sou cavaleiro, mas aí ela pega, ela monta a barraca, ela posiciona o colchão lá no meio só pra depois chegar e encher direitinho, arrumar, já deixa tudo. Eu dou conta de fazer tudo dentro de uma pescaria. Se for pra montar acampamento, eu consigo. Eu tenho força física, eu sei o que tem que fazer. Só que eu tenho meu marido, entendeu? Né? Não tem Você vai por deixar que ele eu sem fazer nada? Não De pode, né? jeito nenhum. Não é? De jeito nenhum. Mesmo. Não. E assim, as pessoas às vezes falam assim, não, você não faz nada, não. Eu falo, eu faço, mas o meu marido tá fazendo. E eu deixo ele ter esse prazer, porque isso é da virilidade do homem. Claro. Então, assim, me servir é o trabalho dele. Tem os momentos em que eu vou servir dele na pescaria, mas esse é o trabalho dele e eu deixo ele exercer o trabalho dele com honra e glória, eu não tô nem Ai, aí. que beleza. Coisa boa. Parceria é isso aí, né? Ai, cara, bom demais. Agora, vamos mudar de assunto um pouquinho, ó. Essas perguntas aqui, galera, não sou só eu que faço, não, viu? Muita Eu pergunto aos meninos, falo, ó, vou falar com fulano, ciclano hoje, vamos, o que vocês acham? Os meninos lá Às tudo vezes as conhecem pessoas têm vocês. curiosidade, né? Saber alguma E é coisa bom. da gente, é. E a me ajuda eu uso, você falou do chat GPT, né? Eu conheci ele agora há pouco tempo através da minha esposa. Eu uso ele para me ajudar a elaborar as perguntas, mas eu já tenho as minhas perguntas e tenho os meninos lá da loja. Então eu faço um apanhado de tudo para ter umas perguntas legais e não ficar nada engessado, né? E a pescaria não tem fim, né, gente? Vocês... Nem não. Não tem. É assunto para mais de metro. Não, tá doido, é bom demais. Olha só, qual tipo de pescaria vocês mais gostam? Com isca artificial, isca viva, peixe grande, peixe de couro, pegar só os grandes ou pegar quantidade? Essa foi uma pergunta dos meninos lá da loja. Vai lá, começa aí. Eu sou piraibeira. Eu gosto da pescaria de espera. É algo que me agrada. O Danilo é que é a pessoa que não quer tão segundo. Eu sou a pessoa que, se for preciso de eu ficar sentada aqui quietinha, eu vou ficar aqui sentada quietinha. Então eu gosto da pescaria de Piraíba porque eu sou uma pessoa que contempla muito. Então, enquanto a gente tá esperando a Piraíba, eu tô lá observando o passarinho, observando a água, observando a plantinha, vendo alguma coisa que tá acontecendo ao meu redor. O Danilo não. O Danilo é já... Mas assim, não... Danilo é o imperativo. É. É o Ele é- equilíbrio, gente. Ele Mas eu não apipoca sou na nervoso, não. panela. Eu sou muito calmo. As pessoas até falam, nossa, é tão calmo. Mas nós gostamos de pescar. Tudo. Nós gostamos de pescar tudo. Mas sempre a gente tem alguma coisa que mexe mais com o coração, né? Sempre. 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 E a minha maior paixão dentro da pescaria é isca artificial. Tucunaré, traíra, trairão, o que seja. Isca artificial pra mim é o suprassumo dentro da pescaria. Mas eu gosto demais de pescar piraíba também. Gosto demais de pescar outros peixes também. Alguns guias brincam, porque assim, por um longo período, eu não tô falando isso como vantagem, mas por um longo período eu mandei na nossa disputa pessoal aqui do casal, Uhum. no recorde de Tucunaré. Aí o guia falou assim, olha, não fica chateado com a Samara, é porque mulher geralmente tem mais paciência para trabalhar a isca. E de fato, eu acho que sim, né? Porque ele é uma pessoa, na pescaria de isca artificial, 100% superfície. E eu sou uma pessoa que, se não teve ação na superfície, eu vou para meia água. Não tive ação na minha água, eu vou pro fundo. Eu sou aquela pessoa que não fica ali assim, eu tenho que ver o tucunaré batendo, não, eu quero pegar o peixe. Parto para outro recurso quando Eu não acho dá que eu sou mesmo. mais ou menos tem- assim também. Não dá mesmo. Quando não dá mesmo na superfície, aí eu parto para outro recurso. Mas a superfície é 95% do tempo. Então, assim, ele tenta bem pouco, ele troca bem pouco de isca, porque ele é uma pessoa extremamente obcecada, obstinada naquilo que ele faz. E isso vou dizer assim, que é uma vantagem, uma virtude dele, Sim. sabe? O dia que o peixe estiver batendo na superfície do jeito que ele gosta, ele vai levar vantagem, porque ele já tá ali, na lida ali, ele já tá vendo o movimento. Essa criatura tirou leite de pedra. Leite de pedra, que a gente fala para as pessoas como que a gente está pescando, assim, até um segredos da pesca. A gente conta como a gente gosta de pescar em determinadas regiões, a pessoa fala assim, ah, não, assim, nunca peguei peixe, não, Dani, pois eu só pego assim. E de Vai lá, fato, bobo, não pega não. Deixa que eu vou pegando. e ele Não é? ele realmente consegue tirar leite de pedra numa situação muito amistosa, né? De natureza que a gente não controla.
e ele dá o melhor dele, vai lá e ele pega. Vou te dar só um exemplo rapidinho. A gente tava pescando na Amazônia, lá na região do Juma, uma região de pressão de pesca altíssima. Uhum. Tem muitas pousadas. E aí o peixe lá, ele já tá meio calejado. O peixe não quer mais aquela isca grandona, aquela isca barulhenta, não quer aquele... Aí um dia eu tinha ganhado umas iscas soft num sorteio do Instagram. Nunca tinha ganhado nada. Aí ganhei pelo meu Instagram pessoal. Participei. E só descobri que eu ganhei porque eles me mandaram mensagem lá. E aí, não vai querer o prêmio não? Eu falei, que prêmio? Nem lembrava. Que eu... me refresca a Me memória. refresca. Não, você ganhou o sorteio. Você falou, não, eu quero, pode mandar. Que é da HKD, uma marca lá do Rio Grande do Sul. As iscas soft muito boas. Aí um dia a gente tava lá no Juma, eu tava pescando com o Seu Branco, a lenda de guias da Amazônia. Ele tem mais de 30 anos de guia. Ele é um cara que conhece, assim, de tudo. Virou nosso grande amigo pessoal mesmo. É Sou do nosso coração. a pessoa Que legal, do coração. E é recíproco, ele gosta muito da gente também. Aí eu falei, eles chamam muita gente de tio lá. E não importa a idade, não importa. Não, tio, o que você acha? Aí eu falei, ô tio Branco, vamos tentar isso aqui? Que era a soft, né? Vamos tentar? Ele, vai tio, tenta aí, vai que tá certo. Aí eu peguei, coloquei um anzol sem chumbo, sem nada, pescando com a soft na superfície, leve. Não é contar segredo? Aí foi... Não, mas... Muita gente fala assim, como que você dá conta de arremessar? Eu falo, eu tô acostumado a pescar em pesqueiro com um pedacinho de geleia desse tamanho, então pra mim arremessar isso... Arremessar uma arremessar moedinha isca de leve- salsicha, você aprende a arremessar qualquer coisa. Pra mim, pra arremessar a isca leve tá fácil. E aí, meu irmão, foi que eu arrebentei na pescaria só superfície. Ninguém pegando na superfície, só gigue, só no fundo, e eu, peixe na superfície, um atrás do outro. E aí que eu descobri o jeito de pescar lá. Tucunaré. Peguei tucunaré de 70, de 75, de 80, tudo desse jeito. Aí. Cara, a pescaria, ela é tão... Eu falo, é tão fascinante que o Delano mesmo estava contando aqui, ó. Que foi lá para os Estados Unidos. E lá o pessoal não era acostumado a pescar em profundidade. Igual nós somos aqui. Aqui o peixe não bateu na meia água na superfície, o que a gente faz? Fundo. Fundo. É giga, põe um peso maior, no caso dele lá com as iscas shed. Foi o maior robalo que ele disse que já pegou na vida. Foi lá nos Estados Unidos e o povo ficou louco da cabeça porque nunca tinha visto pescar na profundidade, ainda mais robalo. Mas aqui no Brasil. E aqui no a gente Brasil- já tem. 90% da pescaria é assim, né? Pois Na é. profundidade. Com Então, assim- camarão e jiguehead. Cara, tentativa e erro, mas com um pouco de experiência. Claro, a experiência muda muito na pescaria. Com certeza, os arremessos do pesqueiro não te ajudou lá agora? Claro. Aí, E a gente teve uma experiência agora no Corumbá e nós estávamos fazendo assim, uma linha do tempo em relação ao nosso aprendizado de tucunaré, né? Que nós somos iniciantes, nenéns na pescaria de tucunaré. E a gente já descobriu algumas coisas e a gente estava falando, né? Que se nós tivéssemos pescado primeiro no Corumbá, em determinadas adversidades da Amazônia, nós teríamos nos dado muito bem por ter esse conhecimento. Então, assim, nada é desperdiçado na pescaria se você for um bom analista, se você for uma pessoa observadora e souber encaixar ali uma técnica e outra para ter um resultado E se bom. adaptar ao meio, né? Se adaptar às condições. vou falar no rasgado, igual o goiano mesmo. Pra quem é viciado, não existe lugar ruim. Tem não. Você vai trocando ali, aí você troca a isca, troca a linha. Ah, não deu a vara, tá grossa, troca a vara. Dá um jeito. Eu já pesquei com um pedaço de... Não sei se você conhece aquele sapeixe que fala. Sei. Eu já também peguei já demais com sapeixe, não tinha grana pra comprar varinha de bambu. Ia lá, pegava ela, limpava, deixava ali no solzinho um pouco, ela dava aquele secadinho por fora. Amarra a ponta, peguei pra copiar com aquela Eu varinha. já pesquei assim também. Pois Um é, pescador que é pescador, que gosta da arte de pescar, ele vai um dia num determinado ponto e ele vai rachar de pegar peixe. Vai pegar peixe demais. Aí ele volta no outro dia porque aquele dia anterior foi bom. Aí no outro dia não pega nada. Aí ele vai voltar um terceiro dia porque não pegou nada e ele quer pegar mais peixe. Então assim, o pescador não importa se tá pegando ou se não tá pegando. Ele vai estar lá para poder tentar. E é verdade. É um dos seres mais persistentes do mundo, a tal do pescador. Eu também não conheço nenhum. E é unido, viu? Isso. E é unido. Ó, eu tava no Araguaia, a penúltima vez que eu fui, meu isqueiro caiu na água e não saía faísca de jeito nenhum. E eu não tinha levado. Quando você tem um fogareiro, você liga ali, Ele pega um automático, papelzinho e passa, né? Beleza. E eu não tinha levado fogareiro. E aí eu encostei numa praia lá e vai eu, né? Calçar a cara de velho, eu vou pedir um isqueiro ali, meu parceiro pescador ali, ué. Encostei lá. Falei, ô parceiro, eu tô
querem fazer um churrasco ali, rapaz, mas meu isqueiro caiu na água ali, eu precisava acender o churrasco. Vocês não me arrumam um isqueiro aí, não? Ô, meu amigo, na hora, ó, quer um peixinho? Tem um peixinho aí, ó. Eu como um peixinho aí também. Eu ainda peguei um pedacinho de peixe, saí comendo. Falei, agora eu trago um churrasquinho pra vocês. E aí, perto deles, a gente fez um churrasquinho, né? Fiz um churrasquinho lá, acendi com o isqueiro deles. E aí, antes de eu levar o isqueiro, eu falei, você não vai precisar do isqueiro agora, né? Eu já tinha falado que não, pode usar lá. Pus o isqueiro no bolso. Primeira carne que saiu, partiu um pouquinho pra mim, pra minha esposa lá. Peguei um pratinho de carne e já fui lá, devolvi o isqueiro com um pedacinho de carne lá pra eles lá. Acharam que tem mais? Ah, desse jeito você pode ficar com o isqueiro pra você, ué. O acampamento do ano passado foi assim. Pô, ele tem uma experiência basicamente assim. Basicamente. Inclusive, mais do que isso, porque nosso gerador estragou no 3º dia de acampamento. E a gente tava sem energia. Aí nosso acampamento todo apagado. Tinha um menininho lá que ele era nosso seguidor, fã. E eu, assim, nunca tinha visto. Aí ele comentando, ele falou assim, nossa, eu sou fã demais de vocês. E o Adrian. E aí ele, meu pai tá aqui, ele falou assim que se vocês quiserem energia, pode conectar uma extensão lá no gerador, que ele estava com um gerador bem potente. Bem grande. Tava E sobrando aí- energia. Tava. Né? Aham. E aí vocês podem colocar lá e ele não vai cobrar nada não. Até que a gente deu a gasolina, né, que a gente ia abastecer. Aí eu nós. sempre carrego já uma vai. extensão bem grande, que o nosso lá era pra ligar a lâmpada, basicamente. Só a lâmpada, então. Aí eu carrego essa extensão sempre. E nós ficamos lá mais 3 dias utilizando o gerador deles. Olha pra você ver. Levei a gasolina Quebrou que eu ia um usar no galho. meu pra colocar lá no deles e... Quebrou um galho danado pra gente poder continuar Aí você nossa vê. pescaria. Cara, é parceria. Pescaria é igual você tá em pesqueira ali. Aí você pega um peixe, se você estiver gravando, ou você grava, ou você pega pro sal, você tira o peixe. Não tem como você fazer, né? E aí você tá de 2, aí você vai com o saquinho meio ruim aqui, mas você consegue tirar o Consegue. peixe, o outro te filma. Agora sozinho. Não tem jeito. Não vai. Não vai, cara. Não é parceria. Pescaria é parceria. É. E é bom demais na conta. É doido. Ó, vamos lá que tem começando a arrochar aqui, ó. Bora que eu gosto é de polêmica. Agora ainda vai chegar numa polêmica boa aqui, ó. Quais são os locais de pesca favoritos de vocês dois? Hoje. Rapaz. Vocês já rodaram o Brasil todo aí Já pescando? muito lugar. O Araguaia eu acho que é um lugar assim inexplicável, que a gente teve muitas alegrias e se tornou assim um lugar favorito nosso. É isso. É difícil você eleger assim, meu lugar favorito é esse, né? Eu vou tender a lugares que eu vou pescar tucunaré, por exemplo, que eu gosto demais de isca artificial, mas a gente gosta de todos os lugares. Mas tem lugares que a gente teve experiências, Boa. sim, fantásticas. Por Inesquecível, exemplo, no aquela que Araguaia, marca, né? no Araguaia, que a gente já pegou peixe muito Mas grande lugar lá, que a muito gente vai grande. falar depois, né? Vai ter esse momento, né? Vai. E, cara, o Xingu, por exemplo. O Xingu, eu nunca vi tanto peixe na minha vida. Eu nunca vi. Morro de vontade de conhecer. Foi uma experiência assim. Não conheço ainda, viu, Xingu? Não foi só uma experiência de pesca, né, meu bem? Não. É uma experiência antropológica também, que você vai viver o mundo. A gente ficou dentro de uma aldeia indígena. Então, assim, a gente viveu um pouco do mundo deles ali. Não é nada fácil do jeito que as pessoas pensam. A realidade deles é dura, é difícil. Dura. E a pesca esportiva nessa aldeia é o que dá um alívio para eles. Porque a gente paga pela pesca esportiva. A gente lá, pergunta assim, quem hoje no mundo vive sem dinheiro, sem papel moeda? Quem? Não tem jeito. Não. Eles precisam também. Então é um lugar que marcou a gente muito também. E no meu caso em específico, tem o Rio das Mortes, que eu criei um laço muito grande com lá. É um lugar que eu sinto paz. Eu falo pra Samara que é um lugar que onde eu vou eu sinto paz. Então é um lugar que eu sempre gosto muito de estar lá. Aí teve um outro lugar que nós tivemos uma experiência muito boa também, que foi na Ilha do Bananal, lá no Javaí Camp. Que assim, não é só o tratamento, a recepção, pescaria, eu acho que todo o conjunto, né, que foi empenhado para nos receber, para a gente realizar a pescaria. Em 3 dias de pesca, nós embarcamos mais de 200 tucunarés. Então, assim, foi um Nossa. lugar, 3 dias. 3 dias. um lugar exemplo. Fora os que Dá perderam, quase né? 70 por dia. Cara, é muito. É muito de peixe. tucunaré E é sem, bom, né? sem contar o atendimento deles lá. A gente foi. Aí já criamos amigos lá também. Então, assim, Foi são lugares que sensacional. nos marcaram. Gente, por que eu sou tão apaixonado na pesca? Vocês podem ver, toda vez que vocês me conhecerem, eu vou falar de pesca, eu vou falar de um passeio, de um rolê, alguma coisa. Nós não fomos pagar o cafezinho ali agora, nós não fez amizade com a Foi. senhorinha lá, Pescadora. pescadora. A dona Aí mostrou foto lá, tem Instagram, eles têm rancho lá no Corumbá. Então, cara,
aonde você vai, você pode falar de pesca que o trem é bom, moço. Não tem jeito. Sempre vai ter alguém que gosta. E se tiver algum ruim misturado, logo ele vaza porque Não encaixa. junta. Não tem gente ruim na pescaria. Tem não. Sempre falo pra Samara, só tem gente boa. Graças a Deus, né? E que continue assim, só crescendo. Amém. Ó, qual o maior peixe que vocês já pegaram juntos? Pode ser tanto rio, tanto pesqueiro. Mas assim, numa pescaria que estavam só vocês dois. Pode ser, depois a gente vai falar com guia também, mas sem guia. Por exemplo, só vocês dois pescando uma pesquinha de lazer. Sem guia, Dois. teve 2 peixes que a gente pegou. Uma piraíba no Araguaia, de 1,30 m. Uhum. E uma pirarara de 1,19 m, no Rio das Mortes. Só nós dois, sem guia. Sem guia. Só os dois. Esse foi Porque- os dois maiores. Por adrenalina. Por que eu fiz essa pergunta? Ó, quando a gente tá no meio da pesca e a gente começa a pescar com guia, o povo acha que a gente só pega o peixe por causa do guia. É verdade. Eu sei, o guia tem um papel Importantíssimo. tá doido, Claro. né? O guia é o que o próprio nome já diz, é o guia. Ele vai te levar onde tá o peixe. Mas se você não tiver a competência para você saber preparar o equipamento, o guia vai ter que fazer tudo para você. Se você não souber pescar, não for um pescador que tenha a habilidade para aquilo, não vai adiantar nada. Não vai o guia adiantar lá. nada, vai arrebentar sua linha, ou vai quebrar sua vara, ou sua carretilha vai estourar, porque você põe uma linha muito forte com um equipamento fraco, ou o contrário, né? Muitas vezes, assim, o sucesso da pescaria não é nem o material, nem o guia, né? A pecinha que manipula o material. Pois é. Você falou tudo agora, ó. A Eu vi um vídeo. da vara. Pecinha humana. Não, cara, eu vi um vídeo, que esse vídeo marcou pra mim. Foi o vídeo onde eu entendi realmente o pescador manda. Um senhorzinho, pescando com a varinha de 1,20 m, um molinetezinho de plástico, pequenininho, com a linha 0,35, um anzolzinho pequenininho, Chinu 4. Ele me arranca um pintado desse tamanho. Aí o cara mostra o vídeo e fala, não, aqui é pescador. Brigou mais de hora com o peixe? Brigou, mas tá lá, tirou o troféuzão. Ali, ó, não foi o equipamento que mandou, foi a experiência. Senão não arrancava. Eu tive uma situação mais ou menos desse jeito, só que não foi no Rio. A gente tava lá no Engenho Velho, e aí, sabe aquele muletinho Jimmy 100 da Marine, que é todo de plástico? Sei Se demais, você sei. deixar ele cair no chão, ele quebra. Sei, sempre pequenininho. Eu tinha pagado R$5 no mulete, eu lembro, até hoje. R$5. Nossa, mas foi caro, hein? Eu levei. Eu vou ver se eu pego uma tilápia aqui pra gente poder, uma tilapia pra gente cortar e fazer isso. Aí peguei um anzolzinho maruzego 12, coloquei um pedacinho de mortadela e joguei. De repente bateu um peixe, começou a tomar linha. E vai, e roda. Roda pra cá, roda pra lá, puxa de cá. E um tempão depois eu consegui tirar. E era um cachara de 19,5 kg. Um anzolzinho maruzego 12, linha 0,25 de monofilamento. Manuseio 12, quase tamanho papial. Eu acho que foi... É o anzol que eu uso pra pescar piau. 2016... Foi por aí. 2015 ou 2016, lá no Engenho Velho, ainda tinha peixe de couro no Lago 1. E aí virou a atração do pesqueiro, porque quem tava próximo, que viu o material, falou, não, você não tirou esse peixe com esse material, né? Ele falou, tirei. Tirei. E a linha 0,28, 0,25? 0,25. Eu gosto mais de fazer uma pescaria desafiadora assim. Lá no Lago 2 do Engenho, tem também um vídeo nosso. Eu tenho uma varinha, só que é um mulete um pouquinho melhor, mas não chega a ser um Jimmy não. É um Joker da Maruri, com a varinha de 12 libras, uma Evolution, de 1,20 m. E eu pus uma linha fininha, 0,22, eu acho, 0,23, e tirei um tambaqui desse tamanho. Mas na hora que ele ferrou assim, ele foi tomando linha, que não tem sensação melhor não. Não, ele é bom demais. Tá louco. Aí ele parava. Aí você vem, puxa um pouquinho, guarda de novo. E a gente só Tirei. fica torcendo pra não cortar a linha também, né? É, mas esse foi... A ferrada foi boa, que pegou bem na curvinha, não tinha jeito de cortar não, dá só no anzol. E desde então, eu já tenho outras histórias também. Onde eu vou, eu levo essa tralinha minha. Inclusive, ela tá prontinha, vamos levar ela pra Araguaia hoje. Porque eu gosto mais de dar essa... Por exemplo, dá uma briga maior, né? Você trabalha com equipamento mais Da leve. esportividade, né? É esportividade, exatamente. Essa palavra que tava faltando. E eu aprendi a pescar com Joker depois da loja. Que na minha cabeça é o quê? Pra quê que eu vou perder o peixe? Que perder peixe faz parte. Cara, hoje eu fico feliz se a linha estourar, cara. A gente tava pescando agora na Serra da Mesa lá com o Roosevelt e perdendo peixe e gente rindo. Cara, imagina se a gente não perdesse nenhum peixe, que graça que ia ter.
Então, perder peixe também é engraçado. Por quê? Perder o peixe. Mas você não sabe nem Aí você pescar, vai- pô. mas Perdeu aí o peixe. também, ó, se tivesse Também, entrado aqui na minha, né? Se fosse na minha, eu Sei não, tirava. porque eles me sacanearam muito. Te lá. zoaram? Muito. Não, porque Mas a pescaria ganhei dá dessa volta, vez, né? Samara. Dá volta a pescaria. Não, Não, mas essa foi a ela primeira deu, vez. essa foi a volta, porque da primeira vez eu ganhei. Ah, eu foi? peguei mais. Ah, aí, tá vendo? Tá vendo? De lado saiu da mesa. foi a volta Não, já que eu aí, peguei mas eu mais tava peixe. desfalcada, né? Tava uma contra dois, aí é muito difícil. Ah, Não, entendi. era- Você tava em minoria? Não, mas o Russo só tava no apoio emocional ali, não tava Uai, pescando. é o mais, vou dizer assim, mais produtivo, é emocional. Então já vou aproveitar o gancho, vou antecipar uma pergunta que tá aqui, pra nós aproveitar esse momento aqui. Fala a verdade agora, sem mentira, hein? Tá gravando. Quem pega mais peixe dos dois? Fala Vou aí. deixar ele responder. Cara, Ó, tá gravando, vai ficar gravado essa aqui. a mulher sempre pega mais peixe que a gente. Sempre, é normal. Danilo é Eu um cos- cara muito gentil, né? Eu costumo brincar que mulher e menina é pra passar vergonha na gente, na pescaria. Mas a gente tem várias situações. Teve pescaria que eu peguei mais, teve pescarias que ela pegou mais. É. Varia Mas, assim, muito, tudo depende. Pra você ver como que é, né? A gente entende essa situação. Eu sou uma pessoa que gosta de pegar o peixe. Se vier o grande, nossa, eu tô muito feliz com isso. Eu acho que nenhum pescador pesca não querendo pegar um troféu, né? Com certeza. Mas, como eu disse, pra gente produzir conteúdo, quantidade pra nós é importante. Então, a gente ter uma quantidade boa, mesmo que não sejam de peixes grandes, ter muitos vídeos pra nós é importante. E aí, aconteceu que na penúltima pescaria vou falar da Amazônia, que foi o lugar que a gente mais pescou nesses últimos tempos. Eu falei pra ele, falei assim, olha, no primeiro dia de pesca, eu vou deixar você fazer a sua pescaria. Eu pesquei também. Mas eu falei, vou deixar você fazer a sua pescaria. Enquanto você não pegar o seu troféu, eu não vou voltar a pescar intenso, como a gente pescava. Pescar de boa. Vou te Aí dar, o vou, cabra- vou te dar uma Perdeu a colher de chá. Desculpa de quem perdeu a disputa, hein? Aham, e o cabra deixou pra pegar o peixe. No penúltimo dia, no último ponto, Aí, ó. Protesto, no- eu tenho a minha defesa. aí não deixou eu pescar. Entendeu? Aí quando ele pegou o dele, beleza, aí no início do ano nós fomos pra Amazônia, nós passamos 10 dias pescando. Eu falei pra ele, agora que você já pegou o seu, eu vou voltar a pescar. E assim, não é conversa de pescador. Aí eu fui, ganhei, bati o recorde dele nessa última Ela pescaria. pegou maior, mas eu peguei mais. Não vou ficar atrás, não. Sabe o que é o bom do casal? Essa disputa nunca vai acabar. Vai não, é normal. Nunca vai. E é a mais saudável. Ó, quando a gente foi pro Javaé Camp, a gente levou contador de boi. Sabe o que é contador de boi? Que você fica... Sei, vai passando, você vai apertando. Isso, a gente pegou o tucunaré, tirou, embarcou. Só contamos tucunaré, a gente não contou aruanã, não contamos pirarara. Bicuda. Não, nada de Nada outro peixe, disso. só Só do tucunaré. cunaré. Só tucunaré. E meu objetivo era pegar caixara na artificial. Eu não peguei nenhuma, a Samara pegou 4. Aí. Mas é aquela história. Mas na artificial também. Não, mas Só na artificial. só na artificial, lá, só artificial. E Eu você pesquei queria- muito no Mas jig. quando a gente quer o trem, porque não vem, né? E eu pesquei muito lá no jig. Eu quis Peguei muito demais. peixe no jig. Quis demais o pirarucu, porque lá tem uns pirarucus monstros. Monstruoso. Só que eu tinha bem definido que eu não queria pegar com isca branca, eu queria pegar com isca artificial, entendeu? E aí, tipo, uma semana depois, até um pescador famoso foi lá, o Anderson Guedes, e pegou, o vídeo dele deu mais de 17 milhões de visualização, pescando de caiaque, e ele pegou o pirarucu com a piranha, Com piranha. entendeu? Mas assim, eu tinha a minha meta, que era pegar o pirarucu com uma isca artificial. Ela ainda não foi batida, mas estamos trabalhando. Estamos trabalhando nisso. Isso aí não pode faltar. Esse, Não esse aí eu pode já faltar, atingi, não. esse objetivo aí eu já consegui. Aí, foi aquele menor, né? Foi um pirarucu pequeno, mas foi um pirarucu na Não importa o superfície, tá? tamanho. Eu sou o cara que pra mim Né? é pegar. Eu não importo muito o tamanho, não. Mas é igual você falou, a gente sempre quer aquele troféu, né? E foi na superfície, tá? Só te cortando um pouquinho, Samara. A minha esposa, eu levei ela num pesqueiro ali. O cliente foi lá na loja lá. Não, eu sou dono do pesqueiro e tal. O Ricos, conhece? Ali, Conheci. antes de chegar em Guapó um pouquinho. 060. É o antigo Route 60, sei, né? conheço. É. A Route 60, É, aí- Piracema. Isso, hoje ele chama Ricos. Uhum. Pesca Paga. E lá, eu tinha ido lá uma semana antes, a gente foi pra gravar um conteúdo e eu acertei um tambaqui lá de 24. Tamba bom. E assim, lá dá muito peixe, tem muito peixe, mas muito peixe média pequena. E eu acertei esse grandão lá. E aí eu e ela num dia de folga nosso, falei, não, vamos ali. Pesqueirinho, você vai gostar, que lá tem ação toda hora. Aí levei um pacotão de salsicha, levei pão, gelé, esses trenzinhos.
E tô lá tentando pegar o grande. E ela toda hora arrancava um. Você não pega nada. Aqui, ó. Já tô no terceiro. E ela foi contando. E eu acho que eu peguei 3 peixes, média pequena, mas tentando acertar os grandes. E ela contando. E deu 20. E 21. Ela pegou 24 peixes. Meu Ela me zoa até hoje. É muito peixe. Você quer falar que você pesca mais que eu peguei foi 24. E aquele dia? E A aquele produtividade dela foi quase 100%, perdeu nenhum peixe. Não, cara. Não, teve vários. Aí trocar o anzol, tive que trocar o anzol. Várias vezes o peixe levava o anzol, eu ia lá, trocava o anzolzinho pra ela. Vou pegar um peixe antes de você pegar a outra lá. Essa vara tá na água, vou mostrar pra você como é que é. E pegava. Meu Deus. Cara, mas é pescaria sem resenha, não é pescaria. Não. Isso faz parte da pescaria. A pescaria tá muito além da pescaria. Agora vamos chegar naquele ponto que eu queria chegar. E ó, pra você ver, a conversa nossa já rendeu quase 1 hora. E eu só sabia do seu recorde que você registrou lá de 1,64 m, Isso, né? da Piraíba. Então aqui, ó. Então conta um pouquinho desse recorde brasileiro pra nós, que foi a Piraíba de 1,64 m. E já no embalo você já fala também da outra que você me contou agorinha, que eu não vou contar não pra galera escutar você falando. O recorde foi no Xingu, naquela pescaria que a gente já falou aqui, que foi, assim, foi uma das pescarias mais fantásticas que a gente já fez até hoje, assim. Acho difícil... Pausa só um pouquinho, você quer pôr ela aí pra galera ver? Põe ela aí, pessoal, vamos colocar ela aí pra vocês verem. Que peixe, você tá doido? Esse aí ainda é meu sonho, eu vou realizar esse ano, se Deus quiser. Né? Olha lá, gente, você tá doido. Peraí, que nessa aqui não. Vou dar... Ei, tá dando spoiler. É essa aqui. Essa. Essa. Rapaz, olha aí, gente. Essa foi a Piraíba do recorde. A gente pescou. Alegria de quem pega um peixe, olha lá. Cara, Aí- isso aí... Tem sensação Isso aí melhor, não dá 500 metros do porto da entrada da aldeia. A gente tá pescando vendo a aldeia. Sério. Essa Piraíba. Aí esse peixe aí muda a conversa. Não tem peixe meu. Um peixe desse tamanho é da embarcação. É, o peixe é nosso. Então, assim, todo mundo tem uma que tá lá participação. participa, porque nesse caso, tira a boita, recolhe vara. E, assim, Vira, existe, leva o barco. isso, existe um trabalho conjunto muito grande para arrancar um peixe desse. Que top. E assim, não tinha nenhum recorde registrado de Piraíba. A gente lá tava pescando, a gente sempre soltava as iscas pros peixes de couro grandes e ficava pescando, pegando cachorra, jaúzinho pequeno ali. Barbado, Sempre teve caixara, barbado, caixara. pirarara. É uma tudo coisa no lugar. impressionante. Pra você ter ideia do que é lá, você tá no mesmo lugar apoitado, você pesca piraíba, pirarara, jaú, caixara, cachorra, curvina, bico de pato, mandubé. Tudo isso no mesmo lugar, tudo isso sai no mesmo lugar. Olha aí. Armal, tudo. Aí nós pegamos uma cachorra, pra você ter ideia, do jeito que é lá, a gente tava fazendo isca de cachorra de 3 quilos. Você tá doido. As pequenas. Peguei uma cachorra, cortei uma tora da cachorra, taquei no meu molinetão no tuno 6.500 e arremessei. Aí de repente a Samara fez um peixe, tá, e chega uma cachorra monstruosa. E quando eu tava manuseando ele pra tirar a cachorra pra ela, minha vara deitou. Cachorro de 9 quilos. Cachorra de 9 quilos, 96 centímetros. Nossa. Aí a minha Nunca vara... vi uma desse tamanho. Minha vara deitou. Deitou e a Samara pegou, a Samara que fisgou. Fisgou, firmou, eu peguei a cachorra e falei, toma seu peixe, vai tirar suas fotos então que eu vou tirar aqui. Tanto que tem até uma foto dessa cachorra. Ela tá com a cachorra assim, eu tô lá atrás com a vara emborcada com a piraíba. Aí. Na verdade, assim, Tirando não foi bem enchascada não, porque a piraíba não deu alívio, Não, sabe? Você só firmou. Eu só tirei ela da secretária e dei aquela Secretária. firmada pra poder passar a vara pro Danilo. Peraí que... Voltar. E nisso não tinha nenhuma piraíba registrada na BGFA, que é a instituição brasileira. Aí eu falei, vamos medir, né? Aí mede até ali na vértice do rabo, deu 1,64 m. Ela até a pontinha do rabo, do jeito que a gente mede aqui no Araguaia, deu 1,80 m. Até aí deu 1,80 m. Mas até na medida para recorde, 1,64 m. Eu falei, vou registrar. Ah, mas vai bater logo. Eu falei, não interessa, meu nome vai ser o primeiro da lista. Ainda não tem desse tamanho, eu Não vou tem, registrar. ninguém registrou. Meu nome vai estar marcado na história da BGFA como primeiro recorde registrado de Piraíba. E foi por isso que eu insisti em registrar. E eu perdi o meu recorde nessa pescaria também. A gente não tinha a régua. A Samara ia bater E pelo só- menos e 2 tem a recordes. régua específica, né? Só Tem. ela que vale, né? Só. A gente não tinha a régua de menos de 1,5 m. E a Samara ia bater 2 recordes nessa pescaria. Pelo menos 2, que era da cachorra,
de 96. 9 quilos, E ela né? pegou um cachara de 1,12 m. Hum. Tá até aqui, quer ver? Vou mostrar ela aqui também. Pera aí, aqui, ó. Esse cachara aí, ó. Ao... 1,12 m. Então seria pelo menos 2 recordes nessa pescaria dela e mais o meu, Olha lá, a alegria de quem pega o peixe de novo, ó. né? É bom demais, cara. Isso aí não Cara, tem... e foi uma tem luta dinheiro esse que peixe paga. que os indígenas lá doidinhos pra comer ela, porque a picanha deles, né? Essa aqui vai Esse não soltar. E nós soltamos. Engraçado, né? Onde eu fui, eu pesquei em 2016, dentro da ilha, Bananal, mas eu pesquei lá no Rio 23, não sei se você conhece, lá em São Félix do Araguaia. A gente chega em São Félix, aí toma a balsa, atravessa, vai dentro da ilha e roda quase 1 hora lá para chegar nesse riozinho. E lá tem alguns indígenas que trabalham pro o cara que tem um criador de gado lá dentro da ilha, né? Ele tem a licença para criar o gado lá e alguns índios trabalham com ele no manejo ali, cuidando das coisas. E eles não comem peixe couro. Aqui, o pessoal daqui, mais de perto do Araguaia, assim, eles não gostam muito de peixe couro, não. Eles gostam muito de cachorra. E lá o peixe que eles gostam é o tucunaré, gosta demais. Que tem muito, né? Tem muito. Não, lá onde bate a linha pega tucunaré. E tem tinha um outro peixe lá que eu esqueci o nome. Parece muito a papaterra nossa aqui, só que ele tem outro nome lá. Fica entre a matrinchão e a papaterra, um peixinho de escama assim, ó. Sim. Nós pegamos muito dele lá, me fugiu o nome agora. E aí a gente tava guardando alguns e o índio lá viu. Rapaz, ele falou, não, esse peixe aqui eu vou levar. Se vocês quiserem pegar outro peixe, eu levo vocês no ponto. Me dá esses peixes. Ele ficou doido com o peixe. Aí a gente, não, pode levar, tem peixe demais aí pra nós comer. Ele levou esse peixe lá, ficou dos mais felizes. E aí ele que me falou, não. Aí a gente tinha pegado um pintadinho lá na porta, bem menor que esse aí, viu? E aí a gente tava querendo fazer um molho dele. Ele falou, não, esse aí pode fazer o molho dele. Esses aí nós não gostamos não. Aqui nós não gostamos de peixe de cor não, nós gostamos desses aqui. Aí levou 2 cunarezinhos e 4 desses. Aí eu falei, cara, como que não gosta? Pra mim esse é um dos peixes mais gostosos que tem, né? Bom. Pequenininho, né? Eles consideram que o peixe de couro, ele come no fundo dos rios, né? Então ele se alimenta de tudo. Não é só de peixe vivo, né? Principalmente de peixes que estão ali na fase de decomposição, outros tipos de matéria que estão em fase de decomposição. E acaba ficando, eles chamam de sangue remoso, muito grosso, muito forte. E acredita-se que por conta desse termo remoso, quando a gente se alimenta dele, o nosso nível de infecção, né, de inflamação, aumenta. Então, se você está ali com alguma coisa já em andamento, predisposto no seu organismo e come, até recomenda-se em casos cirúrgicos não comer peixe. Sério? Inclusive a piraíba vem disso também, o nome piraíba. Que ele tem não sabia, nome essa é nova. O nome piraíba tem origem indígena. Que pirá é peixe, iba é ruim. Então, peixe ruim. Que muitos povos indígenas acreditavam e acreditam que ela transmitia doença. Por isso não comem. Então, quando você tem você pode observar em casos cirúrgicos, casos médicos mesmo. Tem uma dieta para se fazer, uma das coisas que eles recomendam é não comer peixe de couro. Tá vendo, Ou de gente? águas Não profundas. coma piraíba, viu? Por favor, não coma piraíba. Não é? Nem pirarara, nem jaú. Nem pirarara, nem jaú, tá vendo? Tem muito, piauzinho bom demais, gente. Piauzinho pode comer à vontade, né? Pacu, pode frito, comer à bom vontade. demais. Branquinha, aquela sardinha, pode comer à vontade. Peixes forrageiros que formam grandes cardumes, que alimentam, né? Os predadores. Né? São mais fáceis, mais acessíveis. Sabe um peixe que eu gosto, que pouca gente gosta? A dourada, a papá. Eu gosto. Tem gente que fala que ela é seca, tem muito espinho. Eu faço ela fritinha com limãozinho ali, menino, é bom isso. Cara, eu como, mas Eu gosto. tá longe de ser minha preferência. Eu como. De boinha, eu acho ela A gostosa. real, a verdade é que eu prefiro muito mais uma picanha assada do que um peixe, qualquer um que seja. Sério? E eu já troco fácil, hein? Eu sou carnívoro, eu sou Eu carnívoro. gosto muito da carne também, mas se tiver... Eu como os dois, vou mentir. Não, eu como os dois, mas a Um carne peixinho balança frito, mais. tomando uma cerveja, gente, eu não sei se bate lá na memória de quando eu comecei a beber uma cerveja comendo um peixinho frito. Não tem coisa melhor no mundo, não, gente. Eu parei de beber. Danilo? Falou da piraíba. Ai, vai falar. Falta da de 2,20 ainda. É, 2,26, deixa eu mostrar. Olha aí, ó, eu roubando 6 centímetros. Aí.
Tá aí. Esse aí é o nosso maior peixe que a gente já fisgou em pescaria em ambiente natural. BGFA não existia. Não existia BGFA ainda, foi 2018. Essa aí foi no último dia de pesca. Então, se brincar, se fosse hoje, capaz que seu recorde estaria... Tava perto. Se não batesse, tava perto. Tava perto. Tava perto. Hoje, você se recorda qual que é o recorde ou não? Não, acho que parou nessa Já tá em mais de 2,17. dá mais de 2,20, eu acho já. Acho que dá 2,17, 2,20. É porque aí essa deu 2,26 até na ponta do rabo. Eu não sei como ela daria como ela daria pra até recorde. naquela curvinha ali, né? Aqui o recorde, quando a gente vai medir, coloca a plaquinha na frente Aqui, do né? peixe, Bem aqui, né? vem puxando rente até aqui, Entendi. nessa região. E aí a gente mediu até na ponta. A gente Que mede era de até costume. aqui. Até na pontinha do rabo. O rabo do peixe é peixe, né? É. Esse filamento aqui, ó, Eu penso assim, Eu mas também. as instituições de recorde não. Então a gente tem que respeitar o que as instituições... Regra é regra, né? Vamos seguir as regras. E mas essa piraíba aí foi até uma isca improvável, que muita gente nem costuma usar, foi uma traíra. Uma traíra. A gente tava... Usa-se muito ela no pirarucu, né? Isso. Aí, A gente tava pescando com o Tatinha, que é um cara fantástico, um guia assim, fora de... o que a gente fala De a base. respeito do guia? É importante pescar com guia para você adquirir conhecimento, né? Pra a gente não ficar leigo. O Tatinho falou assim, tava muito ruim de isca. Ele falou assim, não, vamos ali, a gente vai tentar pegar uma isquinha. Chegou lá, pegou não é traíra bem, era um uiuiu. Ah, sei. Não, era trairinha Sei. mesmo. Era trairinha Ela mesmo. parece muito trairinha. É porque pegamos... Iuiuiu, né? Que fala. Alguns lugares fala tuiuiu, mas tuiuiu Yuyu, Jeju, tudo tem essas eu variações. conheço. Ela é uma trairinha mais parrudinha assim. Isso, mais durinha. Pequenininha assim. Ela, A gente pegou eu o Yuyu conheço esse também, peixe. mas a isca específica foi a trairinha que tava no anzol, que pegou. E aí o Tatinho falou assim, não, hoje nós vamos subir. Ele fala assim, seu Danilo, a gente vai subir até lá em cima e a gente volta pescando. Então era mais ou menos umas 9 e alguma coisa da manhã, a gente estava atrás de isca ainda. A gente foi soltar as linhas desse peixe aí mais ou menos umas 10 horas. Só que não foi, acho que não foi 20 minutos no ponto. Não, a gente soltou as linhas, né? Quando ele soltou a poita, minha vara já deitou. Aí eu fisguei e escapou. Se brincar foi até a mesma. Ele falou assim, vamos esperar que tem mais 2 iscas que esse peixe vai pegar ainda. Aí veio e pegou na carretilha da Samara, que era a que estava mais perto. E a vara deitou, mas daquele modelo. Ela falou assim, não, pode tirar aí que desse jeito eu não vou dar Falei conta pra ele não. assim, eu peguei o primeiro, vou deixar você pegar o maior. Aí eu peguei, cara. Parceria é tudo, na hora tá que eu vendo? fisguei assim, a vara escorregou da minha mão. Tava meio que serenando. Aí eu peguei e abracei essa vara aqui assim, peguei, segurei de novo Segurou e de fisguei. Garanti, aí veio aquele trem muito pesado, mas sem brigar demais, sabe? Sem brigar demais, o Tatinho falou assim, é peixe grande, vou soltar o barco. Já soltou o barco, a gente foi descendo. E aí quando ela fez igual a pirarara, quando ela chegou na superfície, que ela viu que tava a encrenca que ela tava, aí ela colocou a linha nas costas e guardou. Aí foi É 100 metros, uma hora tranquilo, de né? briga. Tem um... E Vai tem um embora. detalhe, eu tava pescando com a linha 0,70. Ai, foi assim... Foi 0,70. extremamente emocionante, porque foi a primeira pescaria profissional da Arena. 5 dias de pesca no Rio Araguaia. 5 piraíbas. Aí. Só que quando a gente, eu, né, particularmente, quando eu vi, é muito engraçado o vídeo, porque o Danilo fala assim, PQP, Tatinha, é grande pra caramba. Nessa hora não tem que ter censura não, cara. Não, ela tá censurando agora, mas lá no vídeo eu falei ipsis literis. E aí, o meu sorriso é assim, de alegria, com medo, sabe? Aquela agonia. Todo mundo falou dessa risada no vídeo. Quem quiser conferir, vai lá no nosso canal que o vídeo dessa É isso tá aí, lá. galera. E ó, o canal deles é top. Eu acompanho, já sigam lá. Porque a gente vai aprender a pescar, a gente vai dar risada, né? E porque cada pescaria é uma pescaria. Cada um é uma E experiência. eu, assim, vocês estão falando, eu tô até arrupiando aqui, ó. Porque é uma sensação que eu ainda não tive, mas é o meu... Esse ano eu tô buscando. Você vai dar certo. Você Nós vai- vamos conseguir. Uma Deus coisa quiser. você já tem, que é o foco. Você já tá focado. E outra coisa, você vai falar pra gente Agora- que você não vai ficar emocionado pra chorar. Não tem como. Não tem como não Ah, chorar. tem um detalhe, de falar em emocionado, um detalhe que eu queria ter falado da outra Piraíba, e não falei, e ela acabou tendo uma importância
muito, muito grande para nós também, porque fazia 2 meses que meu avô tinha falecido, né? Aquela do Xingu, aquele recorde. Uhum. Então foi um peixe que eu dediquei para ele, né? Aí. Foi um peixe que ele tinha um sonho de ver, ele não teve a oportunidade de conseguir ver um ao vivo. E na hora Que a você gente lembrou. mostrava para ele, sempre que a gente chegava da pescaria, ele já me ligava para ir lá para poder mostrar para ele os vídeos, só porque não tinha rede social, né? Então ele viu que a gente mostrava, que a gente contava. Então a gente pegou e dedicou aquele peixe para ele. Que foi assim um dos meus grandes professores da pescaria. E aí esse Show peixe, de bola. essa piraíba de 2026, ela teve uma importância muito grande, não só por ser um exemplar muito grande, foi o maior de 2018, do Rio Araguaia. E foi aí que a gente começou a se atentar para o manuseio correto do peixe. O Tatinha, ele é muito, muito correto em relação a isso. Muito cuidado. Muito cuidadoso. E ele tem muita paciência para explicar pra gente. Então, quando Que ele chegou esse peixe, ele falou assim, esse peixe não pode passar daqui. Ele chegou muito cansado. Muito cansado. Nada menos que 1 metro e pouco, assim, de água. Nada menos que O isso de Danilo água. tá agachado, mas ali onde eu tô, a água tá Sim. aqui assim. Acima do umbigo. Pro E ele peixe realmente respirar e descansar Recuperar. de verdade. Tá de verdade. Exatamente. Aí a gente deixava ele descansar, levantava um pouquinho, fazia as fotos, já voltava bem rápido. Porque a piraíba, apesar de ser um peixe Bruto. brutíssimo, gigante, do jeito que você vê, é um peixe muito frágil. O que eu aprendi agora é o pirarucu. Também. Muito É um frágil peixe também. muito frágil, né? Isso. Que morre fácil. Pelo tamanho, muita gente acha que é um peixe fodão, bravão e tudo. E é, né? Pré-histórico. O pirarucu Predador. morre afogado. Pois é, eu fiquei Por isso sabendo que não é interessante, eu já vi até uma pessoa que estudava o pirarucu falando, não é interessante você pescar pirarucu com material muito leve, que vá cansar o peixe ao extremo. Ele tem que ter uma certa saúde quando você tira ele da água, ou então se ele estiver cansado demais, você vai ter que trabalhar com ele ali até ele descansar bem, antes Tem de que soltar. ficar ali com ele ali Porque de às 10 a vezes- 15 minutos, né? Pra ele Isso. poder dar uma Pra ele descansada. soltar aquela bolha e conseguir. Porque às vezes você solta ele tão cansado, ele não consegue subir para buscar ar. Pra na buscar ar, ele superfície. tá tão cansado que ele morre afogado no Porque fundo. o né? pirarucu, ele tem guelras, tem brancas Uhum. também, mas não é a principal respiração dele. A respiração dele principal é a ar atmosférica. Ele tem sobe e dá aquela... isso. Pega o Ele ar. tem aquela bexiga adaptada, que é um pulmão, uma espécie de pulmão, Uhum. por onde ele respira de fato. Eu acho que é o único, né? Não, tem um tarpon. Primo de Então, Stein. O tarpo, tarpon também. esse eu não conhecia. E- Não e- conheço esse peixe. As classes de peixes elétricos, né? Poraquê, a tuvira. Todos por são- aqui eu não, É, não, o me próprio recordava mussum dele. que a gente usa de isca, ele também é respiração mesmo? atmosférica. É. Você pode ver que ele não tem cavidade, não tem opérculo. É verdade. E a gente, assim, a gente se atenta para essas coisas, mas como eu te disse, o serviço que a gente presta para a comunidade de pescadores, ele é um trabalho de formiguinha. Você nunca vai ouvir a gente falando e criticando isso lá na nossa rede social, porque nós também já fomos assim. Nós fomos Quem ignorantes. nunca? Quem né? nunca? Então, a partir do momento que a gente conhece, que a gente aprende, é que a gente pode mudar. Não tem como eu ficar batendo o martelo numa coisa que a pessoa não sabe. Por exemplo, jamais você vai ver a gente fazer foto com a... Já fizemos. Depois que a gente aprendeu, a gente não faz mais. Uma foto com a pirarara que você pega ali no ferrão dela, né? Na nadadeira dela, E que põe não ela tem em pé. suporte e põe ela em pé. Aquilo não é feito para aquilo ali. Aquilo não é a alça, não é a alavanca. Aquilo lá é pro peixe se proteger. O que ele faz ali? Ele vai no fundo do rio e usa aquilo ali como escora. Mas aquilo lá não é para suportar peso do peixe. Não é. Entendeu? E uma coisa, não sei se vocês sabem, eu falo que eu sou consumidor de podcast, eu vi um podcast de um biólogo especializado em piscicultura e ele fala peixe de couro deitado, Sempre. sempre. Alguns peixes de escama, você pode tirar foto com ele na vertical, não tem problema, mas são poucos. O tambaqui é um que você consegue ainda tirar foto com ele ali, você pode pôr ele deitado, ele não vai sofrer tanto. O tambaqui é rústico demais, É. né? Bruto demais. Ele é muito bruto. Mas a pirarara mesmo, se você levantar ela daquele jeito, tem eu não me recordo bem, mas tem algo no estômago dela, um líquido, que desce para os outros órgãos e mata ela. Se você ficar com ela muito tempo na vertical. Pode me mandar esse podcast que eu quero ver. Eu vou te mandar muito da hora. Foi nesse podcast que eu vi que aquela mucosa do peixe, que é para proteção dele. Isso. E eu, voltando no assunto, né?
Eu sou o cara que o peixe tá sujo ali, eu era o primeiro a limpar o peixe, cara. Hoje eu não faço isso A mais. gente não limpa, a gente não fica abraçando o peixe. A gente, No máximo, porque assim, ó, com a roupa molhada, porque diminui o atrito. foi uma das coisas que justamente o guia nos orientou. Ó, entra na água, molha a roupa pra tirar foto. E falou assim, não fica passando a mão no peixe. Não fica passando a mão no peixe. Porque senão você remove e ele tá exposto aqui no sol. Não era Já pra ele tá tá perdendo Isso. a proteção dele, né? Então, se você passa ali e tira aquele muco, fica mais... É um ambiente mais fácil para bactérias, né? O candiru, o próprio candiru. Para inflamações. E aí você acaba perdendo um exemplar grande por ficar alisando o peixe. O peixe não é para ser alisado. Não. Pois é. Uma coisa que eu acho interessantíssima, a Samara até comentou agora, e eu acho que, assim, eu sei que nem todo mundo tem a condição financeira de pescar com guia, né? Porque não é barato. Não. Porém, eu acho que é um valor justo, dependendo da região. Alguns que estão famosos cobram caro, mas isso aí faz parte do comércio, né? Mas, por exemplo, o trabalho que aquele menino que você me apresentou, eu esqueci o nome dele, fugiu o nome agora, lá do Volney. Corumbá, o Volney. Volney. Eu tô acompanhando ele nas redes sociais, aquele menino pesca demais. Aquele cara é fantástico. É. É Volney, assim, sensacional. Ele é ímpar em tudo. Pois Em é. tudo que ele vai fazer. E tanto o Marcelo, que é os dois, acho que da região ali, são os dois mais famosos, E o né? Fabrício também, que é, Fabrício? acho que é primo do É, o Marcelo, primo do Vone, é primo de um deles. O Fabrício eu não conheço, até eu vou seguir também, porque é uma região que tá me chamando muita atenção, porque é uma pescaria totalmente, ela é técnica, Muito técnico. muito técnica. Ela é muito técnica. E eu tô vendo você com um boné da Laguna, e foi justamente essa conversa que eu tive com o Bruno, mais o Alberto, quando eles estiveram lá na loja, sobre a pescaria de lá. Pescaria muito técnica, uma pescaria difícil, e onde os guias te ensinam muito, tanto no manejo, no local de pesca, no equipamento. Então, para nós que é pescador, cara, tudo quanto é informação é muito válido. Toda pescaria lá é uma aula. Além de que lá, por ser uma região que tem uma profundidade muito grande, você vai pescar em locais muito profundos, a gente tem um certo cuidado com o manuseio do peixe, justamente porque o peixe vem de profundidades muito grandes. Então ele está acostumado ali com a pressão. Quando você traz ele para a superfície, ele tem uma outra pressão. E tudo isso influencia ali na existência dele pós-pescaria. E os meninos têm muito esse cuidado. O Volney, principalmente, que é com quem a gente pescou, ele zela muito por isso. Nós tivemos um peixe lá, né, que a gente pegou. Quando você pega o peixe no fundo, ele sobe, geralmente ele dá aquela inchada na bexiga natatória. Então a gente parou tudo que estava fazendo, até ele conseguir fazer o peixe se reestabilizar para poder ir embora. Entendeu? Ele teve Tranquilo. paciência. Conhecimento, né? Conhecimento. Acontece isso muito com a curvina. Curvina acontece demais. Demais. Ela mais ainda do que os outros peixes, né? Cachorra também. Eu não entendia, porque eu falava, esse peixe é mole demais, morre fácil demais. Se jogar no viveiro, dá 2 minutos, tá Ela morto. realmente é frágil, mas tem essa questão que é um peixe muito no fundo. E eu vi o Johnny Hoffman fazendo uma pescaria da curvina, onde ele tem um espetinho. Aí ele tira a corvina, ele vai lá num cantinho assim, um pouco próximo do rabo ali, faz um furinho e põe ela na água. O ar sai todinho. Ele solta ela vai embora. Porque se você soltar ela não consegue voltar pro fundo. Não, Mas é assim, a gente... eu não faço, porque Não se arrisca. eu não vou É. arriscar Não, tem que saber, né? Tem que ter o conhecimento. dar o jeito de deixar o peixe descansar ali, até ver o jeito que ela... Tem uma outra forma, não sei se vocês já viram. Ele utiliza um anzol sem fisga, passa na boca dele ali, não sei se é na guel, ali, ele passa ali, põe um peso e desce o peixe e deixa um tempão. Aí depois ele vai fazendo assim até o peixe soltar e o peixe vai embora. Tem até um aparelho que eu vi num podcast o Robinho estava falando desse aparelho, que foi, eu não sei se foi desenvolvido pelo Lawrence Siqueira, eu não sei. Eu sei que teve uma combinação, eles desenvolveram um aparelho que ele tipo prensa na boca do peixe assim e tem um chumbo que desce. Aí ele desce, fica um tempo, quando você dá um arranca assim, ele já sai da boca do peixe. Sai na boca do peixe. E ali Justamente consegue tirar pra a isso. pressão, né, pra ele ir Isso embora. que acontece muito no mar, até com o próprio robalo, que às vezes você pega muito no fundo e o peixe chega e não consegue descer porque infla ali a bexiga natatória demais e ele não desce. Essa soltura, ela é tão importante. E cada podcast eu vou aprendendo algumas coisinhas e eu vou compartilhando. O Delano falou uma coisa também interessante que eu não tinha parado para analisar.
Você já viu que, principalmente na seca no Araguaia, quando você vai, passa com o barco, passa um pouquinho, o boto encosta na canoa, ele segue o barco. Segue. Vocês sabem o motivo por quê ou não? Facilidade da comida. Porque a gente pega o peixe, principalmente o pescador esportivo, né? Somos nós. A gente pega o peixe, a gente sabe ali o que a gente vai comer, a gente separa ali 2, 3, né? Se tiver de mais pessoas, uns 4 ou 5. E o restante a gente solta. E a gente não dá tempo do peixe descansar e solta o peixe de imediato. Ele fica atordoado. Presa fácil pro boto. Fácil. E ele aprendeu a comer peixe desse jeito. Nós vivenciamos isso muito na Amazônia agora. Pois é. Tanto que a gente ia soltar o peixe nos cantinhos. Dentro do E ainda mato. teve um peixe que eu soltei ele no meio do mato, assim, ó. E ele começou a nadar e parou. Eu falei, vai embora, o boto vai te pegar. Aí na hora que ele começou assim, não deu tempo. Ainda tá lá no canal, eu fiz o câmera lenta do boto vindo, pegando só no rabo dele assim, puxando pra baixo. Mas é coisa que acontece Não, na sim, pescaria, não sim. tem jeito. Não tem como evitar 100% também, senão a tem gente não como. pesca, A né? pesca esportiva, ela não é 100%. Mas ela é muito melhor do que se pegar e matar os peixes. Não, Assim, tá doido. o assunto Nem do- compara. Milhões, zilhões Não. de O vezes. assunto Tá do doido. boto que segue o barco, ele é bastante polêmico, muito polêmico, porque o cetáceo ele é muito inteligente, né? O golfinho, a baleia e, consequentemente, os nossos botos aqui, né, das águas interiores. E ele não aprendeu a seguir o barco, alguém ensinou ele. E ele só Foi dando peixe. adquiriu e, vou dizer assim, hereditariamente passou isso para os demais. Sim. Sabe por quê? Tem regiões que tem boto, como lá no Rio das Mortes. Raramente a gente tem boto atentando. E é época. E eles atentam mais na seca. É? Na seca, os cardumes já estão tudo subindo, já estão bem já dissipados. Então, na seca, alguns rios formam os poços e é onde os botos ficam, né? Comendo ali os peixes. É, o canal tá mais bem definido, no caso do Araguaia, por Uhum. exemplo. Né? Agora, quando na cheia, por exemplo, no Araguaia, hoje mesmo, onde eu vou lá no Tacaiú, nessa época você quase não vê o boto. Porque tá cheio. Tá muito cheio, então, e também tem muita fartura. O peixe, o cardume tá subindo, todos os cardumes tá passando. Então tem comida abundante. Ele tá nem aí pra pescador não, naquela época. O ano passado, foi em agosto, o boto comeu 12 piau meu. Aí por fim eu falei, não vou dar mais piau pra você não. Foi 12. Cara, Nem minha briga esposa... com o peixe, né? Você só enrola assim. Não, lá no Rio das Mortes eles são igual no Araguaia. Já a gente tá pescando piau aqui no telescópio, do lado da pedra ele vem, E encosta na pedra e toma Na o piau da seca. gente. Na seca. Você vê, ele toma o piau. Toma. A gente vê. Já teve situações da dourada tomar piau de vocês ou não? Cachorra já muito lá. É, a dourada não? Dourada mesmo. A dourada lá no Rio das Mortes ela é mais arisca do que no É. Araguaia. É. Mas cachorra, Mas o Danilo tem fisgou muito uma- vídeo nosso de que a gente tira o piau assim todo rasgado de cachorra. Aí. Danilo fisgou uma dourada no Rio Araguaia. Foi, assim, pós uma daquelas cheias malucas que teve lá, com um piau-vara desse tamanho. Não, isca pra Piraíba. E a dourada entrou. E a dourada entrou. Gigantesca Dourada assim, ó. Inclusive, coitada, ela faleceu porque ela engoliu um anzol daquele tamanho. Aí, Cara, Mas não- como que ela Foi pra conseguiu? vida. Ela passou rasgando a garganta, né? Porque Meu amigo. a boca da dourada, ela é um pouco pequena, né? Pelo tanto que ela é agressiva. É. Não, ela tomou um piau meu, um piau mais ou menos do tamanho desse celular, um piauzinho pequeno. E ela já tinha atacado algumas vezes, só que não pegou. Não deu, rapaz, não, só foi o estralo. Pegou o piau e foi levando e Estourou a linha. a varinha foi ficando curta. Nós tava dentro da canoa, não teve jeito não, foi embora, estourou. Tem jeito, não. E depois um parceiro nosso colocou uma multifilamento, ficou lá tentando um tempão, e depois entrou, ele conseguiu tirar. É bom demais. Dourada é é Ele sensacional. um peixe agressivo, né? demais. Eu gosto de pescar esportivo dourada demais. na espera da piraíba. Ah, Quando você tá no banco de areia ali, geralmente você pega muita Você dourada. põe o wide gap, que é aquele anzolzinho, tortinho. É coelho que é bom então? Eu gosto de usar ele Pega pra pescar o dourada. lambarizinho, esquenta Ele é pelo eficiente, olho, viu? solta sem chumbo, Sem só chumbo. deixa descer. Perto do banco de areia ali, sai deixando. Vai deixando. Eu gosto de jogar perto naquela divisa de cor de água É ali. lá mesmo que ela pega. Você joga ali. Aí você só, quando ela tiver mais um, você só trava a carretilha e fica esperando o lambarizinho ficar lá. Ela pega mesmo. Não tem erro, E, é fatal. e eu quero pegar um ainda na Iron Head da Marine Sport. Você conhece a Iron Head? Não. Uma isca artificial. Ela parece um lambari, cara. Parece um lambari mesmo. E aí o pitão dela não é na cabeça
igual as outras sei. iscas. Ela é no meio. E eu vi um trabalho de isca dela, se você jogar no banco de areia, onde não tem garrancho, ela vai pregar ali, mas ela vai ficar assim, ó. Eu quero testar, ver se eu consigo pegar uma dourada. Uma grande agora no Rio das Mortes, agora em março, no início de março, na Borá 10. Borá Plus 10. Bora nele. A verdinha, verde limão. Elas gostam de verde limão. Gosta muito de popper também, viu? Você for pescar teta popperzinho. Popperzinho aí, ó, pra você ver. Vamos pular um pouquinho, eu vou pular umas 3 perguntas aqui, porque senão a gente vai alongar muito. O dia porque- inteiro. Vamos falar um pouco sobre influência, sobre o conteúdo de vocês. E eu falo aqui, ó. Eu falo não só como amigo, como parceiro aqui. O conteúdo de vocês é um conteúdo muito bem consumido. E eu falo porque tem muita gente que mora em apartamento, nunca teve a oportunidade que a gente tem de poder fazer essas pescarias. Que a gente faz lá no meio do mato, junto com a natureza ali, sabe? No rio mesmo. Montar um acampamento. E não porque não tem condição financeira, às vezes justamente porque não teve aquela direção, né? Alguma família que te levou, um amigo, um avô, um tio, igual no seu caso, seu avô, né? No meu caso foi meu pai. Uhum. Meu pai pesca comigo até hoje. Então, o conteúdo de vocês consegue atingir todo mundo. Até aquele que não pesca, que tá lá dentro da casa dele. Na verdade, a gente sempre tratou a pescaria como o esporte mais democrático do mundo. Porque dentro de um ambiente familiar que você tem uma criança e tem o idoso, da criança até o idoso, todo mundo pesca no mesmo ambiente, o mesmo peixe. Então, é o esporte mais democrático do mundo. A gente só tenta, dentro do nosso conteúdo, mostrar para as pessoas, desmistificar, né, que a pescaria não é coisa só de homem, que não é coisa só de mulher, mas que é coisa de família. De família. Deixar de segregar, né? Sem divisão. Pescaria de homem, pescaria de mulher. Não, pescaria de família. Pescaria de casal. Tanto que é bom, você vai pescar agora, você e sua esposa. Tem coisa melhor? Não tem. É a Não base da sociedade. E se a gente for pensar na pescaria enquanto sobrevivência, é algo familiar. De fato, algumas comunidades, os pescadores eram os homens, outras comunidades, as pescadoras eram mulheres, mas sempre foi em prol da família. Nunca foi em prol de um grupo específico. A pescaria como subsistência, lá dos primórdios dos tempos, pescava-se para alimentar os povos. A gente vê isso nas aldeias indígenas. Nós tivemos essa oportunidade das pessoas de provar um pouquinho dessa experiência, de falar assim, hoje a gente vai querer 10 peixes, que a gente chega lá e eles pedem pra gente, traz esses peixes. E eles dividem nas casas. Vocês verem a divisão ali acontecer, né? Isso. Então, se a gente for tratar a pesca nesse sentido, ela não é de um ou de outro, ela é de todos. Top. Até quem não gosta. Teve muita gente que nunca tinha pescado, não gosta de pescar, que começou a pescar através da gente também. Amigos que não pescavam e a gente, bora pescar, bora. E aí tomou gosto. Muita gente E aí, aderiu à pescaria por meio da gente. no nosso Instagram, que eu acho que é a ferramenta que a gente mais utiliza hoje, a gente tenta mostrar, a gente mostra pouquíssimo da nossa vida, da nossa vida particular, porque a gente gosta de mostrar pescaria. Até porque se for fazer tudo também, aí é outro Instagram, já é outro. Mas não que nossa vida Coisa, particular a gente seja diferente do que aquilo ali. Que a gente procura, um dos nossos focos é a autenticidade. Então o que a gente é na pescaria é o que a gente é fora dela. E a gente sempre tenta falar assim, olha, principalmente para quem procura a gente ou quer fazer uma marca, né, fazer uma Parceria, né? Uma publicação. Olha, o nosso conteúdo é simples. A gente comunica com o nosso público Assim. dessa forma. Lá no Instagram, por exemplo, eu não utilizo absolutamente quase nada da língua portuguesa. A gente não tem uma fala formal, a gente tem uma fala informal, porque o nosso público é um público simples. E a gente tenta fazer conteúdos de casal, porque é isso que a gente prega. Raramente você vai ver pessoas que têm uma fala e agem de acordo com aquela fala. Raramente. Uhum. E nós sempre pensamos que se a gente prega pescaria de casal,
a gente vai mostrar a pescaria de casal. Inclusive, os maiores engajamentos que a gente tem são os vídeos em que tá nós dois fazendo alguma coisa A gente procura e tem a frase de apoio. a coerência, né? A gente procura a coerência. Aquele vídeo mesmo que eu tava falando mais cedo. Ele é meu pescador, é meu marido, é meu. E nós temos 3 tipos de conteúdo. Porque a partir do momento que você monetiza o seu nome, né? E você tem pessoas que depositam confiança e também dinheiro em você, você tem que apresentar a parte técnica. Então, para isso, nós temos o Danilo, porque o Danilo é o nerd da turma. É o que gosta de falar, que gosta, assim, não é que eu não sei, eu até sei. Se falar para mim, pega aquele lá, eu vou lá e vou pegar justamente o que a pessoa tá pedindo. Mas não me pede para lembrar o nome daquilo. Eu sou péssima em guardar nomes, de tudo. Eu já gosto bem da parte técnica, A parte nomenclatura de tudo, de estudar sobre as coisas, trabalho de cada isca, de cada tipo de vara, cada tipo de carretilha, como funciona, como... Então, ele explica a parte técnica perfeitamente. E a gente tem uma segunda fase do conteúdo, que é mostrar a prática daquilo. E o terceiro, eu costumo chamar de entretenimento barato, que é, vou dizer assim, o que mais viraliza, porque é rápido, fácil, e a pessoa comenta, compartilha, acha graça, e aquele vídeo vira viral, assim, em poucos dias. Muitos engraçados e tem muitos até motivacionais, né? Que tem inclusive um dos vídeos que a gente mudou as imagens, mas manteve as frases que tem no vídeo, são explicando o porquê de pescar em casal. Por que que o homem deve levar a mulher pra pescaria também. Então, Esse eu não vi, eu vou a gente querer ver. postou 2, 3 vezes e todas deu 1 milhão e tanto de Que visualizações. massa, cara. É, assim, é o Todas. nosso carro-chefe hoje, sem dúvida. E aí você só vê a mulherada comentando, tá vendo fulano, tá vendo? Aí tem o cara comentando, é por isso que eu levo minha esposa. E tem muita interação 4 dos casais. postagens, o mesmo conteúdo escrito, só muda as imagens. São 5 motivos para levar sua esposa para pescar. Ah, não, eu vi esse vídeo. Eu vi sim. Agora você falando. Esse eu vi. bombou todas as vezes. Que legal. Não, olha aqui, ó. Vocês já responderam 3 perguntas em uma. Que eu ia perguntar aqui a próxima, ó. Qual tipo de conteúdo vocês mais gostam de criar? Você acabou de responder. O entretenimento barato é bom porque nos dá um posicionamento, divulga mais o nosso trabalho, né? A gente conquista seguidores, só que a gente não é mais aquela dupla fominha para ter seguidor. Porque se eu não tiver um seguidor que compra aquilo que eu oferto, que eu ofereço, o produto que seja de acampamento da Cala, que seja varas da Lumes, se eu não tiver esse público que reverte a minha propaganda, eu não vou dar resultado para essas pessoas que confiam em mim, né? Para quem... O nosso Com foco é certeza. engajamento. Então, assim, a gente já foi muito iludido com o número, mas a gente viu que número não é nada se não tiver retorno. A gente volta naquele assunto lá do comecinho, né? É vivenciando e aprendendo. Por quê? Eu passei por isso. Quando eu comecei o Instagram da Cachara, aí no começo vai crescendo rapidinho ali, vai indo. Hoje tá devagar. Mas o devagar que tá indo hoje tá mais rápido do que quando a gente começou praticamente assim, depois de 1 ano de Instagram. Então, aí começa a ter o engajamento. E aí, entender essa parte do engajamento foi algo para mim novo. E eu tô começando a ver agora. E aí começa a ter o engajamento e aí você começa a ter mais responsabilidade. Exatamente. Muita responsabilidade aqui. Não é? Porque Você já querendo ou tem não, a que gente influencia. Pensar o que vai postar. A gente influencia muitas pessoas através da rede social. Às vezes a gente acha que o nosso conteúdo está sendo um pouco relevante, mas às vezes um vídeo que você faz ali, você muda completamente a vida de alguém. Olha, Você faz a diferença. certeza. Você pega uma pessoa que estava pensando de repente, sei lá, em cometer um ato impensado, que eu nem vou falar o nome, e tipo, vê um vídeo seu ali, se motiva e desiste daquilo, vê que tem, que tem uma vida diferente que pode. exatamente. Entendeu? Então, às vezes, o mínimo, menorzinho que você acha, o conteúdo mais insignificante que às vezes você acha que é pra alguém, ele vai ser muito valioso. Eu sou uma prova viva de que a pescaria salva, porque a pescaria já me salvou 2 vezes. Não que eu tenha pensado nisso que o Danilo falou, Aham. mas eu tive 2 fases depressivas na minha vida que eu achava que eu nunca ia sair do fundo do poço, porque eu fui obesa de pesar mais de 100 quilos,
Eu fiquei apática a tudo e a todos. Só queria viver dentro de um buraco escondido. Não vê saída, né? Não, e assim, o A Danilo... válvula de escape foi a pescaria. O Danilo foi muito parceiro, porque ele nunca desistiu de mim e nunca desistiu de me ensinar a pescar. Então, ali, em meados de 2013, a gente ia casar, a gente teve um problema muito sério. Minha irmã faleceu, tipo, uma semana antes do nosso casamento. Até emocionei agora, cara. E foi, assim, uma barra pesadíssima. Ele tinha acabado de passar no concurso. Foi uma questão muito pesada para quem tá começando a vida. Em 2016, a gente cumpriu todas as nossas agendas que a gente tinha 2 empresas. Uhum. E ele falou assim, você não vai trabalhar mais porque você tá doente. E eu falei, o que eu vou Você fazer? precisa Então? se tratar, né? E o que me tratou, de fato, é claro que a gente teve muito aconselhamento, mas foi a pescaria. A pescaria me tirou daquele... Eu vi que eu tinha Voltou a sua alegria, né? Aquela... potencial para viver. E Olha. aí, nós tivemos um outro problema também, aí no final de 2018, mas um problema bem mais pesado do que esse luto que a gente passou. E a pescaria não só me salvou, como ela me salva todos os dias, porque hoje eu levanto e eu tenho a motivação de continuar. Eu tenho algo para fazer. E eu tenho algo para fazer não só que eu gosto, mas que eu inspiro pessoas e que eu tenho esse feedback pessoalmente. A gente não é famoso a ponto de... Nossa, encontrei com o fulano ali, um seguidor meu, não. Mas a gente já teve alguns encontros assim. Já. E que foi muito motivador. Às vezes a gente tava tão cansado, tão triste. Vou até dar um exemplo, porque a gente tava lá em Manaus, cara. Manaus, era 3 horas da manhã, que o nosso voo era de madrugada. A gente com aquele carrinho carregando as malas, entrando no aeroporto. Assim, o cara, não, espera. Vocês têm que tirar uma assim, foto comigo. Ele falou, espera. Eu falei, eita, ferrou, né? Aí ele, não, eu tenho que tirar uma foto com vocês. Na Clara, aí a gente tirou a foto com ele. Aí ele falou que tava indo pescar também. Foi pro Manaus, 3 horas da manhã. Nunca imaginei uma coisa dessa. Que coisa boa. Aqui na Rota do Peixe mesmo, indo por Araguá. A gente já encontrou alguns seguidores aí dessas lanchonetes aí da vida. Não, já. sim. A gente viu que... Eu não me importo se vai ser uma pessoa ou 100.000. A gente faz a diferença para uma vida. E é isso que é importante para nós. E foi aí que os números deixaram de fazer sentido. É porque não é a quantidade, é a qualidade. É o pagamento, eu acho. Isso. Acho que é o pagamento. Eu recebo alguns feedback assim, não, acho que não chega a ser no nível de vocês, mas motiva a gente. O meu feedback lá na loja tem sido o quê? Eu prego muito a venda direcionada, a venda do que o cara precisa. Eu não estou ali só para ganhar o dinheiro dele. E isso faz total diferença. Eu acho que o trabalho do lojista é vender o que o cara precisa, não vender por vender. Esse foi um dos diferenciais que nos fez estar com a Laguna hoje. Porque assim, quando você nos procurou, né? Eu te falei que a gente tinha uma lista e que a gente segue essa lista. Porque foi a ordem que essas pessoas chegaram até a gente. A Laguna chegou ali, acho que primeiro, né? Foi. E aí, na nossa conversa, eu vi muito sentido disso nas palavras do Bruno, nas palavras do Alberto, de que a gente precisa vender o que a pessoa precisa e não o que eu quero vender. Entendeu? Exato, é isso. E esse foi um dos diferenciais. Além de que tem uma palavra que vale a pena, né? Uma palavra certa dos meninos lá. É igual você tá falando aí. A loja não existe só para vender. Existe para forjar pescadores, amigos, criar ali uma comunidade. Criar relações. Criar uma comunidade, exatamente. Então, lá na feira, Samara, você me falou que nós, novos, né, da pesca, falo Caixara Pesca, o Bruno, né, o Alberto, nós vamos causar uma revolução nessa área. Porque mentalidade nova, um jeito novo de trabalhar, porque nós somos apaixonados por pesca e a gente não está vendendo só para ganhar dinheiro. E tem uma coisa muito importante de vocês. Não tem como vender pesca se você não pesca. Então, assim, é uma área do mercado, um nicho do mercado. A gente tem muita dificuldade em relação, principalmente à turma do marketing. Porque para fazer marketing para quem pesca, tem que pescar. Tem que pescar. Tem que conhecer, tem que ter pelo menos um conhecimento básico. E para vender, você também tem que ter experiência. A gente já enfrentou muita dificuldade com marca que nos patrocina, porque quem cuidava do marketing não entendia nada de pesca. Aí era difícil fazer isso. Então, o fato que o que você faz, o que o Bruno e o Alberto fazem lá na Laguna,
proporcionar que os vendedores de vocês estejam pescando, vivenciem a pesca, isso é importante demais, porque eles vão falar com propriedade para o seu cliente, quando eles pedirem conselho do que vai comprar. Porque muita gente já chega com um produto definido o que quer, mas eu acho que a grande parte não. Chega e quer, não, queria uma carretilha assim, assim, qual que você me indica? E olha que legal. Essa semana mesmo, o Alberto precisou de uns anzóis lá, me ligou, olha, você tem, cara, se não for te atrapalhar, pode passar aqui e pegar aqui na loja. E eu tive algumas dúvidas em relação ao comércio, essas coisas, eu ligo pro Bruno, Bruno, o que você acha disso? Olha que legal, cara. Cara, isso é importante demais. demais. Polariza, soma. 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 Não Soma, precisa- porque você tem seus clientes, eles têm os clientes deles, e é isso. E nós vamos arrebentar, se Deus quiser. Vai sim. Né? Vamos junto. Uma última perguntinha pra gente finalizar aqui. Eu tenho uma perguntinha extra aqui. Essa aqui nem eu sei o que é. Essa vai ser polêmica. Qual o segredo para manter um relacionamento saudável trabalhando junto? Essa é uma pergunta que foi minha. E eu tô ansioso pela resposta porque eu tenho a minha explicação. Minha esposa, ela me ajuda muito, trabalha comigo. Não diretamente o dia todo, mas... Cara, o amor é o segredo principal, né? Eu acho. Mas o respeito, Compreensão. a compreensão, o querer estar junto, Parceria. a parceria, tudo são detalhes grandes, né? Que não tem detalhe pequeno aí, são detalhes grandes que fazem a diferença. O Danilo e eu somos assim meio fora da curva em relação a relacionamento. Porque a gente demorou muito para se encontrar. Nós moramos 9 anos A menos de 300 metros um do outro e não a se gente conhecia. não se viu, não se conheceu, nunca brincou junto na rua. A gente foi se conhecer com 18 anos. Morei 9 anos, mas porém todo final de semana eu tava lá, porque era na casa da minha avó, eu morava na casa da minha avó. Sim. Até meus 9 anos de idade eu morei lá. Mudei, mas eu continuava indo na casa da minha avó sempre. E nunca tinha visto ela. Fui conhecer ela quando a gente já tinha 18 anos. E E desde por um então, acaso, assim... Não é acaso, né? Que tudo é É feito. Deus. Mas assim, todo mundo acha que é um acaso. mas Pela desde forma que então foi. a gente nunca ficou sem se ver porque a gente brigou, porque a gente tá de mal, a gente nunca deu tempo. Ah, eu preciso de um tempo. Não, nunca teve esse papo entre nós. Sempre foi muito diálogo, né? Tem as discussões, eu acho que a discussão ela faz parte do crescimento. Porque muitas vezes nós não conseguimos expressar da melhor forma o nosso ponto de vista. E aí é onde entra a discussão. Porque você tem que gritar para o outro, gritar, entre aspas, para o outro ouvir. E não quer dizer que nós nunca tivemos nossas discussões, nossas diferenças. Sim, só que a gente sempre quis muito fazer dar certo. E independente de qualquer coisa, nós estamos juntos. Show de bola. Cara, Independente de tudo. E eu essa frase sua aí pode concluir. eu quero muito, muito mesmo. A gente tem planos ambiciosos para o futuro e nenhum deles o Danilo está fora. E eu acredito que nenhum plano ambicioso que ele tem também eu esteja fora. Mas eu não quero ser conhecida como a Samara da Arena. Eu quero ser conhecida como a Samara do Danilo. E o Danilo da Samara. Vocês estão num âmbito de confiança tão grande que vocês... É 100% de confiança no outro, né? E você falou uma frase aí que eu sempre falo pra minha esposa, cara. Nós estamos juntos sempre. Independente de qualquer coisa. Essa frase, pra mim, ela tem um poder tão grande. Porque sempre, pra sempre. É pra sempre, é pra tudo, Pra tudo. né? Nos meus Show de piores bola. momentos ele esteve comigo. Acho que nos piores momentos dele eu estive com ele. A gente nunca abriu mão um do outro. Às vezes a gente teve alguns enfrentamentos maiores, mas sempre de mãos dadas. Sempre. Faz parte, né? Faz. Faz parte. Tem que fazer parte. E nos momentos bons, então, nem se fala, né? Se nos ruins esteve junto, por que nos bons não vai estar? Gente, aqui, ó, as perguntinhas que eu gosto sempre de fazer, que eu acho muito legal. Não sei o que tá aqui, Eita. tá? Os meninos, a gente vai tirar duas, uma pra você, uma pra você. Sabe sim. Sei não. Pra não falar que eu não sei, eu escrevi duas, mas eu nem lembro mais, eu esqueço fácil. É o TDAH. Escolhe duas e eu vou ler e a gente... Aí, amor, você é Aí cavaleiro vocês de novo. respondem. Faz de conta que eu sou cavaleiro. Vamos lá, vamos começar pela Samara, então. O Danilo é um cara muito cavaleiro, então a gente tem que aprender muito com o Danilo. Ó, pergunta boa.
Quando você chega em um local de pesca, o que você analisa antes de começar a pescar? Os pescadores que já estão lá. O que eles estão usando, qual a técnica que eles estão usando, o lugar que eu estou ficando, porque a gente sabe que existem pontos estratégicos do lago, né? E a gente sempre tem que se adaptar, não é o ambiente que se adapta a gente que se adapta ao ambiente. Então, eu sempre analiso muito. Geralmente, eu sou uma pessoa que demora a pôr a isca na água. O Dani fala, você não vai pescar, não? Eu falo, vou. Eu ainda tô pensando. Eu sou a pessoa que analisa. Tô pensando na estratégia que eu vou usar aqui, olhando o lugar, Geralmente dá bom. Olha aí. É, você vai lá a movimentação da água, tudo. Quer que eu te fale uma coisa? Quem faz isso? Quem que eu vejo mais fera que tem Na camura. na Camura faz isso. Ele fala isso. A observação, ela A observação é muito tudo. importante na pescaria. Vamos lá? Cadê o outro? Agora, tá aqui. Aí, ó. Agora é sua vez, Dani. Você achou que ia ficar de fora, né? É o quê? Ó, essa aqui, então, Eita, acho lá que foi vem. feita pra você, ó. Qual isca artificial vocês indicam a pescaria dos grandes tucunarés a sul? Aí, ó. Essa é uma pergunta boa, hein? Tá difícil nada. Ele já tem Cara, na ponta da língua. Não, é porque eu tenho umas listas que eu gosto, que foram muito produtivas também, mas é difícil indicar uma. Uma só. Né? Vou dar aqui 3. Pronto. 3, porque duas vão ser basicamente a mesma coisa. O jig é uma isca que não pode faltar para ninguém, quem pesca com isca artificial, é uma isca que é versátil, vai produzir sempre. A isca soft, que eu aprendi a ser um admirador da isca soft, porque ela realmente faz diferença na pescaria. Produtivo. E tem duas iscas que sempre rendem muito quando eu tô pescando, principalmente nas pescarias da Amazônia agora. Vou falar da Amazônia, que foi as últimas que a gente fez e pegamos muito peixe, que foi a não é King Jet não, King Jet eu também peguei peixe, mas Stick 20 das iscas Rei da Amazônia, é uma isca que me surpreendeu muito positivamente, a 100 Rattling, e a outra Sarasará 120. Sarasará qualquer tamanho. A Stick 20 porque É ela o tem véi só... de novo, né? Da A Stick Camura aí 20, na área. a Stick 20 só tem ela, só tem esse tamanho por enquanto, só o tamanho de 12 centímetros. Agora a Sarasará, qualquer versão que você pegar, você vai pegar qualquer peixe, qualquer lugar que seja um peixe que ataque seja artificial, ela vai ser produtiva. Vai. Aí, ó. Já vou colocar uma dessa. Eu não tenho. E eu tenho vontade de usar ela. Eu tenho ela todos os tamanhos lá na Não loja. perca, não deixe de ter a Stick 20 também. Opta pela 100 Rattling, você já vai ter a Sarasará que tem um trabalho similar com Rattling, pega a Stick 20 100 Rattling, que quando o peixe está mais manhoso, ela vai fazer muita diferença. Eu tirei leite de pedra com essa isca na Amazônia agora, que os maiores peixes que eu peguei lá em Barcelos, com muita água, foi nela. Aí, que top. Gente, vamos finalizar, senão acho que o nosso espectador vai ficar com a bunda doendo de assistir, que eu acho que a gente poderia ficar aqui tranquilamente um dia inteiro. Acho que o N ia até enjoar de nós aqui. Ele ia sair daqui expert em pescaria. Né? Mas olha só, de coração mesmo, muito obrigado por aceitarem o convite, tá? Desculpa o imprevisto aí do horário, Tá. mas eu quero dizer pra vocês assim, que a loja tá aberta pra vocês sempre. Sempre que vocês quiserem, eu como amigo, vocês têm meu número, pode falar comigo, pro que vocês precisarem, e eu tô acompanhando. Acompanhe mesmo, eu gosto do conteúdo de vocês, continuem, eu acho que a pegada é essa, e eu aprendo muito com vocês, de verdade. Tô falando isso, não é só E é gravação, porque não, a gente aprende um com o outro, né? O aprendizado Então, é mútuo. Eu trouxe aqui duas coisinhas, né, até coloquei o nome aqui, coisinhas simples da loja, mas eu acho que vocês vão utilizar. Samara e Danilo de cá, é um mimozinho da loja, né, um Vou agradecimento. abrir, né? Porque presente a gente tem que abrir. Tem que abrir. Eu É um não- mimozinho tem- da loja, gente, tem- só tem- pra... Tem alguns lugares que é falta de educação abrir o presente, não, mas aqui não Nada é. de usar meu presente. A minha é verde, tá? Aí, ó. Aí, ó. Tem mais aí, gente, tem umas coisinhas aí legais, eu acho que Uma coisa vocês... interessante aqui, ó. Acho que tudo vocês vão usar aí. Ó. O fiel, isso aqui na polícia a gente, Cara, isso eu não sei se vocês gostam, eu gosto demais. a gente chama de fiel na polícia, sabia? É? O fiel, que ele nunca te larga. A gente prende o armamento num desse aqui. Aí. Muito legal. Aí. Olha, aqui, ó. Pena que eu parei de beber, né? Depois de amanhã faz 2 dias. Mas daqui pra... Pô, de amanhã faz 2 dias, ó. Uma saliquinha pra...
Pode esse apertar. aqui- Ele é um pouquinho durinho, mas na hora que É, você aperta não, até o final, ele estrala. Aí, ó. Esse daqui Muito bom. nunca é pouco. Não, Nunca é pouco. Sempre Esse foi deixa- o que eu acertei a mão lá na loja. Esse chaveirinho todo mundo gosta. gosta mesmo. Essa tesourinha aqui também é muito importante. Oh, digo, nunca é muito. Principalmente no pesqueiro. Nunca é muito. Nunca é mesmo. Ajuda demais no pesqueiro. Você deixa um demais. em cada lugar. Vou guardar aqui. Não, eu pensei, o Kaiquinho me ajudou a montar. A ideia da do fogareirinho foi dele e a da tesourinha foi minha. A tesourinha eu imagino que no pesqueiro não tem como ficar sem, Não. né? E o maçariquinho em qualquer lugar E vocês a vão gente poder sofre usar. danada da tesoura, viu? No pesqueiro. Sofre. Eu quero agradecer você pelo convite mais uma vez, pela oportunidade. É o primeiro podcast que nós fazemos ao vivo, né? A gente já fez um. podcast uma na época de livecast. pandemia, livecast. Né? Livecast. Isso, mas essa abertura é muito importante para nós, né? A gente fala muito de pescaria, mas a gente fala pouco de nós. E até alguma coisa que a gente precisa melhorar. A gente precisa personificar mais a pesca para poder mostrar mais da Samara e do Danilo, que inclusive foi uma das nossas metas para as próximas pescarias. Então você abriu essa porta para a gente e a gente é muito agradecido pela oportunidade. É isso, eu fico feliz. Foi bem geralzão hoje, mas depois se você quiser chamar nós de novo pra fazer um mais específico, né? Vem de novo. Vamos, Já tô me sim. oferecendo, tá vendo? O Roberto Júnior falou assim, cara, eu gostei disso aqui, pode me chamar toda vez. Ó, se quiser, Mas, vamos cara, que fazer bom. um podcast específico de tal coisa. Conte conosco. Que bom que vocês gostaram. Então é isso aí, gente. Obrigado mesmo. Obrigado.